Bom, boa noite, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui essa noite. Hoje está sendo o terceiro evento de uma série que nós estamos realizando pela primeira vez no Brasil com a parceria da Sylvester Cancer Center, Universidade de Miami. Gostaria de agradecer a presença e ajuda do Dr. Gilberto Lopes, que nos ajudou a idealizar esse projeto e foi coordenador científico. E eu gostaria de chamar o Dr. Fernando Maluf, que eu acho que dispensa apresentações, para coordenar esse evento. Bom, boa noite a todos. Agradecer ao convite, à organização, e dizer que, para mim, é um prazer muito grande poder repartir a mesa com o Gilberto. O Gilberto Lopes, além de ser um amigo pessoal meu, é uma das pessoas que, com certeza, colocou a oncologia do país num patamar diferente, né? É uma pessoa que trabalha, estando no Brasil ou estando fora, para a melhoria da oncologia no nosso país, seja do ponto de vista técnico, científico e social. E acho que essa iniciativa é muito importante, porque o Gilberto tem um conhecimento vasto do assunto, não é só essa área que ele é expert, câncer de pulmão, por exemplo, ele é um super especialista. E a gente vai hoje tentar, então, através das aulas, através dos casos clínicos e das perguntas, e esse é um ambiente totalmente informal, né, quer dizer, a gente deve ficar totalmente à vontade aqui para perguntar, debater, para a gente, né, Gilberto e eu, aprendermos, para a gente trocar experiência, ver o que cada um faz, como maneja, e a gente, então, sair daqui, todos nós, enriquecidos. Eu vou, então, convidar o meu amigo, né, com quem eu tenho o prazer de dividir a mesa hoje, para, então, começar a primeira parte do evento. Gilberto. Obrigado. Boa noite a todos, é um prazer. Fernando, se você ficar mais confortável nas cadeiras aqui para poder ver os slides, precisa desligar o do pódio para não dar interferência. Obrigado. Boa noite a todos, é um prazer estar de volta em São Paulo. Muitos de vocês me conhecem já há alguns anos, alguns eu tive a oportunidade de conhecer em diferentes hospitais, alguns trabalharam comigo no HCOR, outros eu conheci na Unifesp, outros no São José. Então, realmente, sempre é um prazer a gente voltar a casa para poder fazer essas discussões. A minha nova casa, nesse momento, é uma casa antiga para mim também. Eu tinha morado em Miami entre 96 e 2006, terminei a faculdade de medicina lá, voltei, me formei na URGS e depois fui para Miami fazer a residência, fazer o fellowship, e agora, há mais ou menos 8 meses, voltei como professor e também para criar maiores relações entre a Universidade de Miami e o Sylvester com a América Latina em especial, que é uma missão nova do novo presidente da universidade, que chama Julio Frank, e que tinha sido ministro da Saúde no México, na época que o México criou o seu programa, ou completou o seu programa, melhor dito, de cobertura universal no seu sistema de saúde. E uma das grandes ideias, na verdade, é a gente reconectar a Universidade de Miami com o Brasil, porque a Universidade de Miami formou não só a mim, mas também formou muita gente que vocês conhecem, o Carlos Barrios, o Paulo Hoff, o Auro Del Giglio, Sérgio Azevedo, muita gente em Porto Alegre, mas também em São Paulo, no Rio, o Dr. Daniel Tabaque, então, gente que realmente ajudou a estabelecer a oncologia no Brasil há 20, 30 anos atrás, e essa conexão a gente perdeu nos últimos 10 anos com a universidade, e a ideia agora é voltar a apresentá-la. Todo mundo aqui conhece o Dana-Farber, conhece o MD Anderson, conhece o Memorial Sloan Kettering, mas a Universidade de Miami, o Sylvester, que é o Centro de Câncer da Universidade de Miami, faz parte do mesmo seleto grupo de 11 centros nos Estados Unidos, que são considerados centros de câncer dedicados e independentes, que são considerados pelo governo dos Estados Unidos através do Medicare nessa categoria, porque os resultados dessas 11 instituições, quando comparado aos hospitais universitários que não são só dedicados ao câncer e aos hospitais de comunidade, os resultados são muito melhores. E dentro desse universo de 11, aquela que tem o menor custo é, por surpresa, a Universidade de Miami, porque a Flórida, em geral, gasta 2 vezes mais per capita em saúde e em cuidados que a maioria dos outros estados americanos. Mas, por essa razão e pela participação em ensaios clínicos e outras atividades, o Sylvester acaba sendo dos mais baratos desses 11 centros de câncer. E a ideia é a gente estar à disposição, não somente, e principalmente não para
cuidado ao paciente, mas principalmente para programas educacionais, pesquisa e para a gente começar a conversar mais sobre intercâmbio, que a gente vem conversando com várias instituições. Adoraríamos receber vocês por períodos de alguns dias em preceptorships ou mais longos de meses em estágios ou até em fellowship. A partir do ano que vem, a gente vai oferecer um fellowship de 1 ano, pago pela Universidade de Miami, que vai ser um fellowship em oncologia global. E a gente não está completamente programado como vai funcionar e os critérios de inclusão, mas eu continuo informando todo mundo no Brasil através da SBOC e através dos nossos contatos. Hoje a ideia é a gente conversar sobre câncer de próstata. A gente teve o Genitourinary Cancer Symposium, que é a ASCO-GU, coloquialmente para a gente, e esse é um evento importante do ponto de vista de oncologia geniturinária, porque ele traz os maiores especialistas e a gente revisa tudo o que aconteceu nos últimos 2 anos. Para a próstata, em particular, que é o foco de hoje, a gente não teve nenhuma apresentação assim que mude a nossa rotina, mas a gente teve várias apresentações que nos ajudaram a sedimentar o que são as nossas novas rotinas, as nossas práticas que a gente deveria estar realmente levando em consideração hoje e que deveriam ser as nossas rotinas do Brasil, obviamente adaptando de acordo com recursos. Isso a gente pode falar de uma maneira bastante aberta quando a gente discutir os casos também. Então, eu vou fazer 2 apresentações. Uma é um resumo de mais ou menos 30 minutos de tudo que apareceu em relação à próstata na reunião e que estabeleceu e sedimentou o que a gente está fazendo. E a segunda vai ser uma discussão de 10 a 15 minutos sobre uma comparação indireta que a gente publicou na The Prostate, que é uma meta-análise bayesiana, que eu vou explicar um pouquinho o que é esse nome tão complicado e assustador de bayesiano. Eu vou usar o Sheldon Cooper, do Big Bang Theory, para nos ajudar a entender o que é o teorema de Bayes. Começando, esses são os meus conflitos de interesse. Hoje eu não tenho nenhum conflito de interesse pela política da ASCO, mas eu já tive, tanto em relação a dinheiro de investigação como honorário pessoal, e aqui estão em todos os detalhes. E esses são os 7 pontos que a gente vai tocar hoje. A gente vai resumir o que a gente aprendeu em câncer de próstata nos últimos 2 anos, a gente vai discutir os esforços que estão em andamento para entender melhor o genoma e o fenotipo e genotipo maligno de células prostáticas para poder chegar aos nossos próximos tratamentos. A gente vai discutir um espectro relativamente novo da doença que a gente está começando a definir como doença agressiva indiferente a andrógenos. A gente vai discutir achados de separação, de caracterização de câncer de próstata em luminal e basal, como a gente já faz em mama há alguns anos. A gente vai discutir algo que vem dos meus colegas na Hopkins. Nos 10 anos que eu tive fora da Universidade de Miami e estive no Brasil, eu continuei sendo professor na Hopkins e, por alguma razão, eles não me demitiram e eu continuo com o cargo mesmo estando na Universidade de Miami, mas isso é conversa para outro dia. Há 2, 3 anos, a gente começou a conversar sobre o RV7, então o subtipo 7 do receptor de andrógeno, que não tem aquele domínio extracelular que é o que se conecta com o ligante, ou ligando em português, e esse se mostrou um dos fatores que a gente pode determinar quais são os pacientes com câncer de próstata que não têm sensibilidade a uma segunda manipulação hormonal depois de receber enzalutamida ou abiraterona. Então, esse é um aspecto, um achado que já se incorporou à clínica em várias universidades, ou pelo menos em pesquisa nos Estados Unidos. E esse ano a gente teve uma apresentação do mesmo grupo da Hopkins geniturinário em relação a medir em células circulantes tumorais o receptor de andrógeno, mas agora o receptor completo, não só aquela variante 7, então o receptor de full length, que é por isso que é a RFL, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E, infelizmente, a gente vai mostrar 2 estudos ou 2 áreas negativas, que é a adjuvância para pacientes com alto risco usando quimioterapia, e depois conversar um pouquinho sobre imunoterapia. Na verdade, vai ser um slide, e a gente não vai se deter muito na imunoterapia hoje. Em relação ao modelo super simplificado, a gente vê esse slide há mais ou menos 5 anos, mostrando o que a gente tem com os nossos pacientes com câncer de próstata. A gente quase sempre começa com doença localizada, obviamente existe uma porcentagem de pacientes que se apresenta com doença metastática, mas quase sempre a gente começa com doença localizada, vai fazer o tratamento local, depois temos tratamentos em relação à castração e depois disso tratamentos pós-castração, quimioterapia, e hoje essas são as opções que a gente tem. O uso de castração, docetaxel agora mudou um pouquinho mais precocemente no nosso
esquema geral terapêutico. Cipulocel é provavelmente o único que a gente não usa no Brasil e nem todas as instituições nos Estados Unidos usam também. A gente pode discutir mais ou menos quais são os pacientes que a gente acha que talvez valha a pena usar, mas a gente usa muito pouco, mesmo em Miami. Enza e abiraterona a gente usa mais, rádio 223 está aprovado no Brasil, cabazitaxel e mitozantrona também, e depois com os casos a gente vai poder ver mais exemplos e discutir. Duas apresentações de revisão foram das mais importantes e são as que eu vou mostrar hoje. A primeira é desse nosso colega da Sheffield, que é o James Cato, que, obviamente, como bom britânico, não pode deixar de começar uma palestra usando o Stampede. O Stampede é um grupo, é um programa de ensaios clínicos que tem vários braços, é bastante complexo, e a gente, nos últimos anos, viu a apresentação e publicação dos braços usando docetaxel, adicionado a tratamento padrão em paciente com doença ainda sensível à castração, e a gente também viu, no último ano, a apresentação em relação ao ácido zoledrônico, o zoledronato, Zometa, e realmente mostrou que isso, para pacientes que ainda tinham doença sensível à castração, não melhorou sobrevida global. Obviamente, isso não menciona e a gente não diz se houve ou não melhoras em marcadores ósseos, em eventos esqueléticos, de esqueleto, e realmente é algo que a gente não usaria nesse momento. A gente pode discutir os casos em que a gente, às vezes, gosta de usar, mas realmente o que mudou nos últimos 2, 3 anos, depois do chart do GETUG e, obviamente, do Stampede, foi o começo da gente usar docetaxel para pacientes que têm doença ainda sensível à castração. Não é algo que a gente use para todos os pacientes, obviamente, como tudo que a gente vai ver hoje, a gente está começando a segmentar, individualizar mais o tratamento dos nossos pacientes com câncer de próstata, como a gente já faz em tantos outros tumores sólidos, mas a gente tem agora suficiente evidência desses 3 estudos, 4 braços, mostrando que a gente, adicionando docetaxel ao tratamento com castração, a gente realmente melhora a sobrevida global, e é isso que a gente vê nessa meta-análise que foi publicada no Lancet Oncology o ano passado, mostrando que a gente tem uma razão de chance de 0,75, desculpa, mostrando que a gente tem uma mortalidade de 25% menor quando a gente usa docetaxel que quando a gente usa castração sozinha. Desculpa, e essa é a meta-análise. Quando a gente usa em doença M0, entretanto, a gente não vê uma diferença estatisticamente significativa em sobrevida global. Existe um efeito, a gente sem dúvida acha que o docetaxel tem ação na doença ainda sensível à castração, a gente vê isso refletido em sobrevida livre de progressão, em resposta de PCA e em tempo até progressão bioquímica, mas a gente não vê isso em sobrevida global, que é o que a gente vê no gráfico, na parte de cima, mostrando que o diamante toca o 1, e isso significa que a gente não tem uma diferença estatisticamente significativa do ponto de vista de melhorar a sobrevida global. No gráfico de baixo, a gente vê que sobrevivência livre de falha terapêutica existe uma diferença estatisticamente significativa, mas a gente, obviamente, seleciona os pacientes, porque esses pacientes têm um bom prognóstico. Esse resultado é da mesma meta-análise, agora olhando para o uso de bisfosfonados, e o que a gente viu é que tem um estudo usando clodronato oral, que houve melhora de sobrevida com o uso de bisfosfonato, mas quando a gente olha os resultados com ácido zoledrônico, que são os resultados abaixo, são 3 estudos, a gente vê que o diamante cruza 1, então essa diferença não é estatisticamente significativa, a gente não pode usar esse bisfosfonado em particular em relação a melhorar a sobrevida global de pacientes ainda sensíveis à castração. A gente pode conversar depois como é que a gente usa zoledronato hoje, mas realmente para melhorar a sobrevida global não é algo que a gente possa justificar. 2 estudos, o Terrain e o Strive, nos últimos 2 anos, fizeram uma pergunta muito interessante. Quando os primeiros estudos de abiraterona, especialmente enzalutamida, saíram, a maioria dos pacientes tinha recebido bicalutamida antes de entrar nesses estudos. Então, sempre fica a pergunta, se eles receberam esse tratamento antes, a gente deve continuar usando bicalutamida antes de chegar a pensar em abiraterona ou enzalutamida, ou a gente pode realmente passar para as nossas opções mais novas. E esses 2 estudos compararam enzalutamida com bicalutamida e mostraram que, pelo menos para desfechos secundários, não para sobrevida global, mas para resposta de PSA, sobrevida livre de progressão, a enzalutamida parece ter algum benefício em relação à bicalutamida. Quando a gente conversa em situações que a gente tem dificuldades de recursos, e bicalutamida agora sendo genérica em muitos lugares, ainda passa a ser uma opção interessante, e a gente pode conversar sobre outras opções, como cetoconazol, como
de etilbestrol, que são coisas que a gente usa ainda, e é por isso que eu gosto da discussão de casos para a gente conversar. Mas tudo isso mostra que a gente ainda tem muito trabalho pela frente. Pacientes com doença resistente à castração, historicamente, têm uma sobrevida mediana de mais ou menos 1 ano e meio. Então, não é tão ruim como outros tumores sólidos que a gente está acostumado a ver, mas não é um resultado que a gente está contente. Por isso, a gente precisa aprender mais e conseguir ver o que está realmente levando, o que está dirigindo essas células a terem esse perfil maligno e com tanta progressão e mortalidade, e para ver o que a gente consegue fazer em relação a isso. E esses são os esforços que a gente vê de vários grupos. Obviamente, a gente tem o The Cancer Genome Atlas, que é um grande esforço para tentar genotipar tumores sólidos, e a gente já tem alguns dados em próstata que eu vou mostrar, e a gente tem vários outros esforços. Essa ideia da heterogeneidade é algo que foi muito bem demonstrada em primeira mão com pacientes com CA renal. Foi um artigo no New England já faz 2 anos, mostrando que não só dentro de um certo tumor, a partir de certo tamanho, mas também das metástases, a gente vê perfis diferentes de mutações, alterações genômicas e também até de alterações em relação a marcadores epigenéticos, que cada parte de um tumor ou cada metástase pode ter alterações diferentes, e a gente já sabia disso do ponto de vista clínico, porque a gente comumente tem pacientes que respondem em certas metástases a certos tratamentos e outras áreas que não. Isso é algo que acontece em outros tumores sólidos e a gente, sem dúvida, vê em câncer de próstata também. O que a gente está começando a aprender, e esse é o esforço do Stand Up to Cancer, que é uma iniciativa que conseguiu trazer muito dinheiro de doações para a gente tentar entender melhor o fenotipo e o genotipo de certos tumores malignos, e é um esforço de várias universidades e vários institutos. A gente está começando a ver mais resultados em próstata. Historicamente, a gente não pensa em mutações específicas em câncer de próstata. Essa é uma das maiores séries que a gente já tem disponíveis, quase 1.000 pacientes, e mais ou menos 80 diferentes mutações foram vistas nesses 1.000 pacientes. Obviamente, coisas como o P53 a gente sabe desde o começo da nossa investigação, da nossa história como oncologia em relação a alterações genômicas, mas nessa série em particular os autores encontraram 37 genes que a gente não sabia ou não associava com alterações relacionadas a câncer de próstata. E isso inclui, por exemplo, algumas coisas que a gente pode começar a tentar usar como alvo, como alterações na rota de PI3K, e interessante também para câncer de próstata, alterações em BRCA e outros genes relacionados a reparo de DNA, que passam a ser muito importantes, especialmente quando a gente conversar do próximo tópico, que é o câncer de próstata, que começa a ter um nome específico, que a gente historicamente pensava que existia um número de pacientes que têm câncer de pequenas células como progressão ou como transformação a partir do momento que eles chegam a ser resistentes, com um perfil clínico e uma progressão clínica diferente daquele paciente clássico que continua sendo responsivo a androgênio, e isso é o que a gente vai conversar nos próximos minutos. A Ana Parício, do MD Anderson, é uma das líderes globais nesse tópico, que é a gente realmente tentar definir quem são esses pacientes que alguns vão ter câncer de pequenas células quando a gente faz a biópsia ou a rebiópsia no momento de progressão, e alguns vão ter somente aquelas características clínicas que parecem ser uma doença diferente ao câncer de próstata sensível a andrógenos, como a gente está acostumado a ver, mas que morfologicamente podem ter um câncer ou adenocarcinoma de próstata típico, ou a gente pode ver alterações que passam a ser anaplásicas, como eles chegaram a ser chamados em algum momento, mas o termo que está começando a coagular, começando a coalescer ou se sedimentar na literatura é de carcinomas agressivos ou carcinomas de próstata indiferentes à sinalização de andrógeno, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso nos próximos 5 minutos. Aqui, como eu mencionei, existem algumas alterações. Nem todos esses pacientes vão ter marcadores neuroendócrinos. Alguns desses pacientes possivelmente têm aumento de Ki67, mas o Ki67 em próstata, tanto como em mama, tem dificuldades técnicas que a gente acaba não podendo comparar entre estudos muitas vezes. E o que a gente está começando a ver, eu vou mostrar o que é o perfil molecular que parece ser comum a esses tipos de tumores. Mas, primeiro, a incidência desses tumores, quando a gente começa a tratar pacientes num primeiro momento que eles não foram expostos ainda à castração
Esses tipos de tumores são um pouco mais raros, a gente vê pequenas células, é menos de 1% dos casos iniciais de câncer de próstata. Os tipos agressivos ou com alterações combinadas em P53, RB1 e PTEN, que são os genes supressores tumorais que estão associados com esse fenotipo mais agressivo, que parece responsível à platina também, como a gente vai ver. E pacientes que têm resistência primária a inibidores de androgênio são mais ou menos 10%. Quando a gente vê pacientes que já foram tratados com castração ou outras manipulações hormonais, a gente vê que isso sobe para mais ou menos 20%, ou seja, 1 em 5, passa a ser significativo, passa a valer a pena pensar em biopsiar certos pacientes para ver se a gente encontra essas alterações, e pequenas células chega quase a 8%, que é o que a gente está mais acostumado a ver historicamente. Esse é o clássico de pequenas células, a gente vê à esquerda uma microfotografia mostrando um tumor agressivo com células pequenas, muito núcleo, pouco citoplasma e uma cromatina bastante não densa, que mostra as características típicas e usuais. São tumores que não respondem à manipulação hormonal, à manipulação de androgênio, são tumores que têm um curso clínico agressivo e tendem a responder a agentes relacionados à platina e, obviamente, têm características clínicas que são diferentes. A Ana e o grupo dela criaram uma série de 7 características clínicas que tentam definir quem são esses pacientes. Algumas dessas são um pouquinho difíceis da gente usar, porque muitos pacientes nessa série tiveram só uma ou, às vezes, 2 dessas alterações, então é um pouquinho difícil da gente realmente validar, mas são essas características. Se a gente confirma que alguém tem um câncer que morfologicamente parece ser de pequenas células, ou um tumor que só tem metástases viscerais, ou, entendo, metástases ósseas são metástases líticas e não blásticas, como a gente está acostumado a ver com câncer de próstata, que tem massas grandes, uma próstata de mais de 5 centímetros, ou várias áreas linfonodais retroperitoneais acometidas. Tudo isso nos sugere que é uma doença de um perfil, um comportamento diferente daquele câncer de próstata usual. E, obviamente, se a gente vê um PSA que não está subindo tanto como o aumento que a gente está vendo nos sintomas ou na massa que a gente está seguindo com a tomografia, ou marcadores neuroendócrinos, ou a presença de CEA, que a gente não vê tanto em carcinoma diferenciado, carcinoma sensível a andrógeno, e, finalmente, resistência à castração precoce, que é, em geral, definido como um período de 6 meses, mas a gente pode esticar isso um pouquinho, dependendo de outras características. E o que a gente está começando a aprender é que o perfil de expressão gênica e outras coisas desses tumores são diferentes, e o que está coalescendo de uma maneira relativamente fácil da gente determinar são aqueles genes supressores tumorais que eu mencionei há um minuto, que são P53, RB1 e PTEN. E, se você tiver 2 dessas 3 alterações, a gente realmente consegue determinar molecularmente esse grupo de pacientes que vai ter uma melhor resposta à platina. E o que a gente vê é nesse slide, que a gente já teve alguns esforços mostrando que alterações nesses genes levam ao aumento da atividade de EZH2 e SOX2, e isso possivelmente é o que leva à indiferença ao andrógeno. E esse é um estudo interessante que foi liderado pelo Paul Korn, é um esforço conjunto do Karmanos e do MD Anderson, mostrando que pacientes que foram randomizados a receber cabazitaxel sozinho ou com carboplatina, para aqueles pacientes que realmente tinham pelo menos 2 defeitos naqueles 3 genes que eu mencionei, a gente vê um benefício de adicionar carboplatina. Aqueles pacientes que não tinham pelo menos 2 dessas alterações naqueles 3 genes, a gente não viu benefício nenhum. Então, realmente é uma primeira evidência que deve ser confirmada, mas é algo que a gente já pode considerar. Então, em resumo, câncer de próstata indiferente à sinalização androgênica é um subgrupo da doença que está ficando cada vez mais claro, e é um subgrupo importante porque a gente tem uma resposta diferente a tratamentos diferentes, é um subgrupo que pode ser sensível à platina, e é algo que a gente pode oferecer aos nossos pacientes. Também, nas discussões de casos, a gente pode voltar a isso. Chegando a carcinoma basal e luminal, a gente, parece mentira, mas não sabia exatamente, ou não sabe exatamente qual é a célula que leva a origem a um câncer de próstata. E aqui eu vou deixar fora a discussão de células-tronco, a gente pode discutir isso se tiver alguma pergunta, mas o que a gente realmente sabe de cânceres, outros tipos de câncer hormonal, como mama, é que a gente pode ter origem nas células luminais ou nas células basais. Então, o grupo que fez esse estudo decidiu usar o PAN50, que é um dos métodos que a gente pode usar genômicos para classificar,
e queria ver se a gente conseguia classificar pacientes em luminal A, luminal B e basal. E o interessante é que você consegue. A série de teste tinha mais ou menos 1.200, 1.300 pacientes, e depois eles corroboraram esses resultados em mais de 6.000 pacientes, e aqui a gente vê que mais ou menos 1/3 desses pacientes foi classificado como luminal A, 1/3 como luminal B e 1/3 como basal. E o interessante é que existem diferenças. Aqueles que eram luminal A e luminal B continuavam tendo, ou pareciam ter, significância na rota de andrógeno. Aqueles que eram basal pareciam não ter nenhuma importância a sinalização por andrógeno. Aqueles pacientes que tinham luminal B tinham mais rotas, mais vias metabólicas de proliferação ativadas e também tinham alterações mais comuns em reparo de DNA, em beta-catenina e mTOR. Os basais também tinham marcadores de proliferação aumentado, e o interessante é que isso teve importância do ponto de vista prognóstico. Pacientes com luminal B, ou seja, aqueles que tinham um pouco mais de proliferação, mas tinham sinalização por andrógenos, foram os pacientes que tiveram pior prognóstico, mas também foram os pacientes que responderam mais à castração, ao tratamento antiandrogênico. Aqueles pacientes com luminal A e com basal tiveram um prognóstico um pouco melhor, mas não responderam tanto. Então, isso é algo que a gente ainda não pode usar do ponto de vista clínico, mas que já nos traz a um novo caminho para a gente tentar ver no futuro se isso realmente se confirma prospectivamente, para a gente poder pensar em usar. Obviamente, hoje não é algo que a gente use, não é algo que a gente está pronto para achar que tem validade clínica, mas é algo que a gente está começando a ver em alguns estudos como um fator de estratificação para a gente, no futuro, poder determinar se vale a pena fazer do ponto de vista clínico ou não. Conclusões, rapidamente, a gente pode caracterizar tumores de próstata em luminal A, B e basal, e isso talvez venha a ter importância no futuro, não é algo que a gente use hoje. Próximo grupo de estudos, então, como eu mencionei, foi do grupo da Hopkins, fez um estudo de mais ou menos 200 pacientes, olhando em células circulantes tumorais, não só a ARV7, mas aquela molécula de receptor de androgênio completa, para a gente ver o que acontecia com os pacientes que tinham ou não esse tipo de expressão, se estava aumentado. Não precisamos ver os detalhes. E o interessante é que metade dos pacientes foram completamente negativos, ou seja, não tinham aumento de receptores de androgênio, e a outra metade foi dividida em duas metades. Aqueles que tinham um valor menor que a mediana ficaram num grupo, e os que tinham um valor maior que a mediana ficaram em outro grupo. E o interessante são os resultados em relação à ARV7. A gente vê que aqueles pacientes que tinham a variante ARV7 detectada também tinham uma média maior de números de cópias do receptor de androgênio completo nas suas células circulantes tumorais, e isso correlacionou com resposta ao PSA, correlacionou com sobrevida livre de progressão e correlacionou com sobrevida global também. Então, é uma técnica nova, a gente realmente não incorporou nem a RV7 na maioria das clínicas ainda, e a gente está aqui conversando sobre mais um potencial biomarcador que a gente, em próstata, infelizmente, não tem sido tão... Qual é a palavra para não... A palavra politicamente correta, a gente não tem sido tão esforçado em trazer à tona esses biomarcadores como a gente foi em mama ou como a gente é hoje em pulmão e alguns outros tumores sólidos. Então, a gente realmente tem muito que aprender ainda. A grande dificuldade é que não houve nenhuma aprovação de droga relacionada a esses biomarcadores, então o interesse e o esforço e o investimento, acima de tudo, acaba sendo menor e acaba sendo muito mais artesanal. E essa é outra discussão interessante que a gente pode ter com uma cerveja ou uma taça de vinho mais tarde. Além disso, a gente tem algumas experiências novas mostrando que mutações de receptor de andrógeno também pode levar à resistência à beraterona e enzalutamida, e a gente tem pelo menos um estudo espanhol corroborando os achados dessa coorte que a gente acabou de ver da Hopkins, mostrando que pacientes que têm menos cópias, que não têm um aumento do número de cópias de receptores de andrógeno, têm melhor prognóstico e melhores resultados também. Então, isso é algo que provavelmente é um sinal verdadeiro, provavelmente realmente existe essa correlação entre o número de cópias, e a gente espera que, no futuro, isso vai nos ajudar a definir quais são os tratamentos que cada paciente pode receber. Hoje, a gente não tem como usar isso clinicamente, mas a gente espera estar começando a vislumbrar um mundo em que a gente realmente tenha uma individualização muito maior
das terapias para cada um dos nossos pacientes. Vamos terminar com 2 estudos, ou 2 áreas, infelizmente, negativas. Primeiro, o uso de mitoxantrona e prednisona como um tratamento quimioterápico adjuvante para pacientes com alto risco que fizeram prostatectomia radical. Nesse estudo, eles foram randomizados para receber bicalutamida e gozerelina com ou sem mitoxantrona e prednisona, e, infelizmente, os resultados foram completamente negativos. É um estudo que começou em 1999, então tem praticamente 20 anos, que conseguiu colocar um bom número de pacientes no ensaio clínico, mas que, infelizmente, tanto em relação à sobrevida livre de doença como sobrevida global, a gente não vê diferença nenhuma. Aquelas curvas estão completamente interconectadas e a gente conclui. Obviamente, os autores tentaram fazer um spin positivo, dizendo que a gente conseguiu, pelo menos, fazer um ensaio clínico nessa situação, e é a primeira vez, então, é factível fazer esse tipo de ensaio clínico, mas, infelizmente, o resultado não nos ajuda a mudar nada. Obviamente, a gente já não usa mitoxantrona e prednisona nem na situação que usava naquele momento, quando começou esse estudo, mas ainda é uma combinação que a gente usa para alguns pacientes, e a gente pode conversar. Imunoterapia, a gente tem o uso do Cipulocel, mas, infelizmente, inibição de CTLA4 e PD1, PDL1, a gente vê respostas, mas ainda não tem dados suficientes, ou não sabemos qual é a nossa subpopulação de pacientes que realmente vai ter algum benefício com essas drogas. É possível que aquele subgrupo basal seja o subgrupo que tem uma assinatura imune que pode levar a resposta dessas drogas, mas a gente hoje não tem, fora do Cipulocel, nenhum tratamento que a gente possa considerar imunoterápico para câncer de próstata. Todo mundo já viu esse tipo de gráfico, né? Então, hoje é muito mais barato fazer isso do que quando a gente fez esse primeiro. Esse é um diagrama de Circos que mostra o perfil genômico de um paciente. Nesse caso, é câncer de pulmão, não é próstata, e compara isso com os pacientes, com as células normais do paciente. E aqui o que esse gráfico mostra? Aquelas linhas vermelhas são translocações entre cromossomos e as linhas azuis são inversões. Então, cada um desses blocos semicirculares aqui representa um cromossomo. Esse é o 11, esse é o 10, lá em cima está o X e o Y, é um paciente masculino. E o mais importante, obviamente isso a gente conseguia fazer com cariótipo há 50 anos, o que é mais interessante aqui é o número de pontos vermelhos. Cada ponto vermelho mostra uma mutação diferente entre as células tumorais e as células do hospedeiro. E esse paciente, em particular, tinha mais ou menos 1.500 pontos vermelhos. Quando a gente fez isso, inicialmente, há 15 anos atrás, no projeto Genoma Humano, a gente gastou $3 bilhões e 10 anos para conseguir sequenciar 20 mil genes em um genoma. Hoje, como vocês sabem, a gente consegue fazer isso por um custo entre $13 e $5 mil, demora alguns dias ou uma semana, e já existe a tecnologia para a gente fazer por menos de $1.000. Então, a gente vai começar a ver isso cada vez mais. O que hoje ainda é uma técnica de pesquisa, provavelmente venha a ser algo que a gente use mais comumente, e câncer de próstata não vai estar fora. A gente, no futuro, provavelmente vai usar muito mais. E é um admirável mundo novo que a gente recém está entrando. Em resumo, docetaxel hoje continua sendo o nosso cavalo de batalha em relação à quimioterapia em câncer de próstata, tanto para pacientes com volume grande de doença antes ou junto ao começar o tratamento de castração inicial, tratamento hormonal inicial. Também, obviamente, é uma opção para pacientes que progridem e que não tinham recebido, ou talvez até pacientes que tinham recebido o tratamento inicial, mas ficaram sem o docetaxel por algum tempo. A abiraterona e a enzalutamida são as 2 opções que a gente tem de manipulações hormonais em adição à quimioterapia, em adição ao uso de agonistas ou antagonistas de NRH. A gente, obviamente, tem como opções o Zofigo no Brasil também, rádio 233. A gente não usa aqui, e são muitos poucos pacientes brasileiros que foram ou têm ido aos Estados Unidos para fazer Cipulocel. E, obviamente, há outras discussões de tratamentos antigos que a gente, especialmente no SUS, termina usando para vários dos nossos pacientes. Mas a gente espera que isso que a gente vem aprendendo e que eu mostrei para vocês nos últimos 30 minutos nos ajudem a aumentar e realmente expandir o campo de câncer de próstata para a gente poder começar a chegar mais próximo do que a gente faz hoje com câncer de mama, com câncer de pulmão e outros tumores sólidos também. Obrigado. Esses são os meus contatos, aqueles de vocês que não tenham podem anotar e fico à disposição para a gente conversar sobre qualquer tema em relação a tumores sólidos. Antes de começar, não é Google Maps. Esse aqui é o Apple Maps, o aplicativo que vem com o iPhone.
O campus médico da Universidade de Miami é bastante grande. Então, eu tirei uma foto só da parte onde eu passo a maior parte do tempo. Não dá para ver, a minha sala é aqui embaixo, está nessa mesma esquininha, mas um pouquinho mais para baixo. Esse é o prédio administrativo, esse é o prédio da pesquisa clínica para a Universidade de Miami, esse é o centro de câncer e aquele é o prédio do hospital universitário. Então, esse é a parte que pertence à Universidade de Miami no campus médico. A gente ainda tem um hospital de veteranos afiliado à universidade, que também está no campus médico, tem o Hospital do Condado, que é o Jackson Memorial, que muita gente conhece, que também está no mesmo campus, e do lado de cá tem outros 4 edifícios de pesquisa que compõem todo o nosso campus médico. Então, quem quiser conhecer quando estiver em Miami, me manda um e-mail, seria um prazer abrir as portas. E a gente conversou um pouquinho sobre quais são as nossas opções para pacientes que têm doença resistente à castração. Esse é um slide que faz um resumão das nossas opções, mostrando o que melhora em sobrevida global e o que melhora na razão de chance com cada um desses tratamentos. A grande dúvida que a gente tem é como é que a gente pode comparar esses tratamentos e saber, para cada paciente que a gente vê, qual seria a melhor opção naquele momento que a gente está vendo. Isso, infelizmente, é algo que a gente não tem estudos de comparação direta, olhando em cada uma dessas opções. Cada um desses ensaios clínicos teve critérios de inclusão relativamente diferentes, em momentos diferentes da doença, e a gente pode discutir depois como cada um de nós usa a evidência que a gente tem hoje. E uma das grandes dúvidas é como usar enzalutamida ou abiraterona, e esse é um esforço que a gente fez muito da pesquisa que eu estou envolvido hoje, além do desenvolvimento de drogas, é em relação à metodologia e fazer comparações indiretas e estudos de desfecho e economia relacionada à saúde. Então, a parte de métodos de tentar fazer comparações indiretas é algo que a gente tem feito muito. Obviamente, não é um tipo de evidência de um nível igual a uma comparação direta, mas é o que nos dá algum tipo de dados para poder pensar um pouco o que a gente faz do ponto de vista clínico. Existem, em relação a comparar a abiraterona com a enzalutamida, alguns estudos retrospectivos. Esse é um estudo de 200 pacientes do Reino Unido, mostrando que, em sobrevida global, que, em geral, é o desfecho principal desses estudos, a gente não vê nenhuma diferença clínica ou estatisticamente significativa. Mas que, em desfechos secundários, como tempo até progressão radiológica ou bioquímica ou alguns outros tipos de desfechos secundários, a gente vê uma vantagem para a enzalutamida. Então, vendo esses estudos, a gente resolveu fazer uma comparação indireta. Na verdade, a segunda comparação indireta que a gente faz, há alguns anos, em 2014, a gente fez uma comparação indireta em pós-docetaxel, e agora a gente acabou de publicar na Prostate, no começo do ano, esse estudo comparando a enzalutamida com a abiraterona indiretamente, em situações pré- e pós-docetaxel, usando um método bayesiano, que a gente vai explicar o que é. Alguém conhece esse cidadão? Ninguém conhece, ninguém gosta da série, né? Alguém lembra desse episódio? Esse é o episódio que o Sheldon se dá conta que não vai sobreviver até a singularidade. Singularidade é um momento, singularidade tecnológica, para ser o nome completo, é o momento em que a gente vai estar tão avançado tecnologicamente com inteligência artificial e com computação que a gente vai poder transferir a nossa consciência para uma máquina e, com isso, viver para sempre. Então, essa é a ideia, isso era o que ele queria, e ele se deu conta usando o teorema de Bayes, que está aqui em cima. Então, aqui a gente vê, está meio cortado, mas aqui a gente vê o teorema de Bayes, e foi essa ideia de fazer o uso do teorema de Bayes, dos princípios bayesianos, para calcular a probabilidade dele estar vivo no momento que a singularidade aconteça, que ele usou nesse episódio, e por isso a gente colocou essa foto. E esse é o teorema completo. Parece grego, na verdade são letras gregas mesmo, e do ponto de vista técnico, o que isso quer dizer? É a probabilidade de B condicional a A sendo igual à relação entre a probabilidade condicional de A em relação a B, a probabilidade de B e a probabilidade de A. Todo mundo entendeu agora, né? Não. O que isso quer dizer? Esse teorema nos ajuda a criar a probabilidade a posteriori, usando dados que a gente tem, com parâmetros específicos, que a gente sabe, mas sabe que são incertos. Então, o que ele nos ajuda? Ele nos ajuda a criar essa probabilidade a posteriori
para a gente poder ter, do ponto de vista estatístico, alguma certeza de qual é a possibilidade que o tratamento A é melhor que o tratamento B, ou que um fator seja, por exemplo, você tendo um fator, você tem uma certa doença. Então, por exemplo, se você tiver tosse ou rinorreia, qual é a probabilidade de você ter um resfriado? E você, usando essa técnica estatística, você pode chegar a essa conclusão. Do mesmo ponto de vista, a gente tem um teste que tem uma especificidade e uma sensibilidade tal, a gente pode calcular o número de o valor preditivo positivo, o valor preditivo negativo. Tem coisas que ainda vêm em inglês na cabeça primeiro, então a gente acaba gaguejando. Então, a gente consegue calcular o valor preditivo positivo, o valor preditivo negativo, usando a mesma técnica. Então, o que é? É uma técnica estatística que nos permite usar o conhecimento que a gente tem, as probabilidades que a gente conhece, mesmo com certos graus de incerteza, e nos dá uma probabilidade a posteriori, que é a probabilidade desse tratamento ou desse fator ser causal ou realmente um tratamento ser melhor que o outro. E quando a gente usa isso em meta-análise, e aqui a gente tem só um pouco de esquema básico do que é uma meta-análise em rede, como é que a gente faz comparações indiretas. O mais simples é o que a gente vê à esquerda do slide, que tem 3 tratamentos, A, B e C. O A foi comparado com B, o A foi comparado com C, C não foi comparado diretamente com B, mas se as populações são pelo menos parecidas, a gente pode fazer essa comparação entre B e C indiretamente. E a análise bayesiana nos permite adicionar coisas, fatores que, mesmo populações que são um pouco diferentes, a gente pode tentar fazer essa comparação com um maior grau de validade estatística. Então, por exemplo, na situação entre a enzalutamida e a beraterona, a grande dificuldade é que, no controle e no uso da beraterona, a gente sempre tem prednisona. Então, com a técnica bayesiana, a gente consegue colocar probabilidades não conhecidas, disso realmente ser um fator que altera a probabilidade de sobrevida e que alterasse a comparação entre as duas. Então, a técnica bayesiana nos permite eliminar isso como um fator para realmente poder fazer uma comparação mais acertada. Obviamente, nunca vai ser tão acertada como direta, mas o interessante é que a gente pode usar essas técnicas a partir do momento que tiver comparações diretas. Se a gente tiver, vai ter pelo menos uma pequena, e a gente pode adicionar isso no modelo, e isso ajuda a fazer a comparação também. Então, o que foi que a gente fez? Mas, antes disso, o que a gente vê como desfecho, o que a gente vê como resultado, o que a gente imprime quando faz uma meta-análise bayesiana? Numa meta-análise usual, vocês estão acostumados a ver forest plots, que vão comparar os hazard ratios de sobrevida, de qualquer desfecho que a gente queira. Aqui, o que a gente vê diferente é que a gente vai estar calculando, usando os dados, e a gente vai estar calculando a distribuição de probabilidade a posteriori. O que isso quer dizer? A gente, em vez de usar um intervalo de 95% de confiança, a gente usa um intervalo de credibilidade. Esse é só o termo estatístico para dizer que existe 95% de chance do valor real cair nesse intervalo. E, quando a gente vê os resultados, é isso que a gente vê. A gente vê comparações entre tratamentos, e essas comparações vão ser muito parecidas com as comparações que a gente vê em outras meta-análises. Então, se aquele intervalo inclui o 1, essa diferença não é estatisticamente significativa. E isso é o que a gente vê aqui, um pouquinho mais complexo para uma meta-análise bayesiana, mas a gente consegue entender também. Por exemplo, tratamento A versus tratamento B. Aqui a razão de chance foi 1,25. E não incluiu o 1, então a gente sabe que a diferença é estatisticamente significativa. A gente também gera outro número, que é a probabilidade bayesiana do tratamento A realmente ser melhor que o tratamento B. E, nesse caso, é 98%. Se essa probabilidade é maior de 97,5%, em geral, essa meta-análise é considerada positiva, essa diferença é considerada positiva, porque é o que a gente vê nesse gráfico. Então, a gente, se tiver aqui em 97,5%, isso é considerado positivo. Além disso, a gente também pode apresentar de uma maneira gráfica, que é o que a gente vai mostrar no próximo slide, e que é muito parecido com o que a gente veria numa meta-análise normal. A diferença é que, em vez de intervalo de confiança, a gente tem intervalo de credibilidade e o intervalo de probabilidade do tratamento realmente ser melhor que o comparador. E a gente tem outra coisa que chama SUCRA, que é a superfície sob
o ranking cumulativo, que nos diz qual é a probabilidade, quando a gente está comparando muitos tratamentos, por exemplo, numa meta-análise que a gente fez de tratamentos para câncer de pulmão, que tem muito mais que só duas opções, a gente gera esses gráficos. E o que quer dizer? Olhando para o tratamento A, comparando esses 4 tratamentos, a probabilidade dele ser o melhor tratamento, ou seja, número 1, é mais ou menos 60%. A probabilidade de estar entre os 2 melhores tratamentos chega a quase a 90%. Nos 4, se calcula esse número que a gente chama de SUCRA, é 83%. Então, é uma maneira de ranquear opções. Em câncer de pulmão, por exemplo, isso ranqueou, vocês vão rir dessa, ranqueou erlotinib com bevacizumab como uma das melhores 2 opções para pacientes com mutação. E isso possivelmente foi parte do que foi usado na aprovação, não no Brasil, mas na Europa. Então, é algo que a gente clinicamente não imaginaria, porque é um estudo de fase 2 pequeno japonês com heterogeneidade grande, mas depois a gente volta a essa discussão na reunião de amanhã e de depois. Nesse estudo em particular, a gente usou como desfecho principal sobrevida global, é o desfecho mais importante para os nossos pacientes, mas também comparou, obviamente, desfechos secundários. Os 4 estudos que a gente usou, vocês conhecem bem, é o PREVAIL, o AFFIRM, o 301 e 302, que comparam e veem o uso de enzalutamida e abiraterona com prednisona antes ou pós-docetaxel, e todos foram positivos, mostrando que esses tratamentos têm um benefício. E esse é o slide dos resultados gerais. Mais à esquerda, a gente vê sobrevida global, e a gente vê que, na nossa análise em sobrevida global, não houve uma diferença estatisticamente significativa. O valor foi 0,9, mas a gente vê que os 2 intervalos de credibilidade e probabilidade incluem o 1, e a probabilidade a posteriori da enzalutamida ser melhor que a abiraterona com prednisona em sobrevida global foi de 0,68. Então, 68% não é uma diferença estatisticamente significativa no método. Para a sobrevida global, não houve diferença. Mas, para a sobrevida livre de progressão radiológica, tempo até progressão bioquímica e resposta de PSA, todas essas diferenças foram estatisticamente significativas e em benefício da enzalutamida. A minha conclusão e a maneira como eu uso isso é para aqueles pacientes que têm sintoma, que têm alguma coisa que a gente realmente precise diminuir o tamanho do tumor e não somente tentar fazer com que a doença fique estancada onde está, são pacientes que eu preferiria usar enzalutamida a usar abiraterona. Mas, como em relação à sobrevida global a gente não vê nenhuma diferença estatisticamente significativa, a gente pode continuar usando uma ou a outra, e a gente pode discutir isso com todo o grupo em alguns minutos. Sobrevida global do ponto de vista gráfico, aqui está um pouquinho confuso, porque a gente não colocou a barra no 1, mas o 1 está aqui. Então, a gente vê que, na comparação contra placebo, tanto a abiraterona como a enzalutamida foram melhores, mas, na comparação entre a enzalutamida e a abiraterona, a gente não vê uma diferença estatisticamente significativa em sobrevida global, mas essa diferença existe em sobrevida livre de progressão radiológica, em tempo até progressão de PSA e em resposta em relação ao PSA. Em efeitos adversos, a gente não viu nenhuma diferença muito grande. Limitações, obviamente, é uma comparação indireta e a gente não teve acesso a dados individuais de pacientes, então passa a ser uma meta-análise que não tem o mesmo valor de uma meta-análise com dados individuais de pacientes. E os fatores positivos em relação a essa meta-análise é que estão todos os estudos que a gente sabe existem. Realmente é um método que existe que é o menos ruim ou o melhor, dependendo da nossa visão, para poder fazer esse tipo de avaliação indireta. E essa foi a nossa conclusão principal, que no desfecho principal não existe sobrevida global melhor, mas nos desfechos secundários a gente viu que a enzalutamida teve uma performance melhor que a abiraterona. Não vou discutir isso, a gente pode... Na ASCO, a gente tem um estudo randomizado de fase 2 que olha para a sequência de abiraterona seguida de enzalutamida ou vice-versa. Esse vai ser um estudo interessante para a gente ver esse ano em Chicago. E o outro estudo interessante é o uso de abiraterona em um momento antes de ser resistente à castração. Então, esses são os 2 estudos que a gente já sabe vão ser apresentados, não temos os resultados ainda, pelo menos não que possa compartilhar, e a gente vai ver em Chicago. Vou só mostrar quais são as opções que a gente tem hoje, porque realmente acaba fazendo a cabeça girar um pouquinho até a gente conseguir ver todas. Isso a gente vai discutindo os casos, tentar sedimentar. Pacientes que realmente têm metástase visceral no momento que tem doença, aqui esse já é recorrente em uso de castração.
a gente tem todas as opções que a gente já conversou, docetaxel, abiraterona, enzalutamida, rádio 233, cipulocel e algumas opções antigas, como cetoconazol, esteroides, dietilbestrol, que a gente pode conversar um pouquinho daqui a alguns minutos. Enquanto isso, a gente tem que tomar decisões clínicas, a gente cada vez mais vai tentar usar essas características que a gente discutiu nos últimos 45 minutos, e vamos conversar um pouquinho mais para ver como cada um de nós, não só que estamos coordenando, que estamos debatendo, mas vocês também, eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês, e vamos fazer essa discussão bastante aberta. E, outra vez, aqui estão os meus contatos, quem quiser me contatar, esses são os detalhes. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra de volta ao Fernando para a gente continuar a discussão. Eu não sei o que o Andrei faz, mas... Bom, vamos começar, então, pelo time dos residentes. O que os residentes têm de pergunta dessa apresentação, das estratégias moleculares que foram apresentadas, das alterações do andrógeno, dos estudos, no caso do estudo de adjuvância, que foi negativa, de AB, ENZA, qual que é a melhor droga, efeitos colaterais. Vamos lá, aqui os residentes não precisam ficar tímidos, não. Os que já foram na minha casa, a gente faz um journal club na minha casa todo mês. E eu não sei se é pela comida ou não, mas vão uns 40, 50 residentes, tá? E eu já tentei fazer a prova da comida, troquei a comida, uns 40, 50 de qualquer jeito. E eles perguntam para lá em casa. Então, quem vai lá em casa já está habituado e não precisa ficar com vergonha. Qual que é a dúvida que vocês têm? Não é possível que vocês não tenham dúvida nenhuma. Eu tenho um monte já na apresentação do Gilberto. Vamos lá. Meu nome é Daniel, sou residente da Beneficência. Parabéns pela apresentação. E eu gostaria de perguntar, você mostrou os dados negativos da adjuvância com mitoxantrona. Hoje em dia fala-se um pouco mais de alguns dados de adjuvância com docetaxel na doença de alto risco. O que você tem de experiência pessoal assim, para passar sobre isso? Então, fora de ensaio clínico, a gente ainda não usa docetaxel na adjuvância. Existe um número de experiências que vem em andamento. A minha opinião pessoal é que vai existir um efeito. O grande problema é se esse efeito vai se traduzir em sobrevida global ou não. Por quê? Porque a gente realmente vai mostrar em alterações bioquímicas, em sobrevida livre de doença, pelo menos livre de doença com recaída bioquímica, é muito pouco provável que esses estudos venham a ser negativos. Mas se isso realmente vai traduzir em uma sobrevida global, a gente, às vezes, vai precisar fazer um segmento de 6 a 10, 12 anos para conseguir provar isso. A gente recém conseguiu provar perguntas que começaram 20 anos atrás do uso de radioterapia e do uso de terapia antiandrogênica em certas subpopulações de pacientes com melhor prognóstico. Então, vai demorar um pouquinho. Às vezes, a gente acaba tendo que fazer aquele leap of faith para começar a usar antes. Mas a gente, nos próximos anos, deve começar a ver mais dados que vão nos dar uma ideia de uma maneira ou de outra. E adoraria ouvir a opinião de todo mundo. Andrei, Alberto. O Daniel perguntou isso porque a gente acaba debatendo muito esse ponto nas nossas reuniões. O meu pensamento é um pensamento um pouco diferente em termos do uso do docetaxel para doença de alto risco em relação ao Gilberto. A gente tem 3 ensaios, né? A gente tem o GETUG, né? Que foi o GETUG foi negativo o estudo. A gente tem o RTOG 0521, que ele foi positivo com críticas. Ele esperou um benefício de 6%, aliás, o benefício foi de 8% esperado, mais 4% visto, com P de 0,04 foi positivo. E a gente tem também os dados do STAMPEDE, que também, a priori, para a sobrevida global foram negativos, e para sobrevida falha de progressão foi positivo. E aí eu acho que essa discussão ela fica complexa, porque, na verdade, a gente precisa categorizar o que é o alto risco. E eu não vou nem entrar no que o Gilberto mostrou muito bem, que é a parte molecular, né? Provavelmente tem vários pacientes com doença de alto risco que têm o RB alterado, o P53 alterado, por exemplo, né? E que, na verdade, já seriam pacientes que talvez já tivessem uma insensibilidade, né, à castração ad início. Mas, se a gente for falar de alto risco só da parte mais grosseira, que é a parte clínica,
tem 2 estudos, um publicado no European Neurology, outro no Clinical Genitourinary Disease, que eles mostram 2 coisas importantes. Primeiro, o alto risco tem uma relação intrínseca com o número de fatores de alto risco. Essa classificação de alto risco, intermediário e baixo, ela é tão inexata, ela é tão inacurada, que se você somar 3 fatores de risco intermediário, eles provavelmente vão ser piores do que um fator de alto risco isolado. Então, primeiro ponto. Então, quando você soma os altos riscos, por exemplo, Gleason 9, vesícula seminal e PSA de 200, esse paciente tem uma evolução em relação àquele paciente que tem o Gleason 7, PSA de 15 e doença com extravasamento extracapsular. E o segundo aspecto é que os fatores de alto risco têm pesos diferentes. Quais são os piores pesos? O T4, o gânglio positivo e a vesícula seminal. Quais são os melhores pesos? Extravasamento extracapsular, por exemplo. Então, no processo decisório, obviamente é uma área controvertida, né, do papel de quimioterapia nesse cenário, quimioterapia com docetaxel, né, não com mitoxantrona, o que, pessoalmente, e aí eu acho que é uma discussão bem aprofundada, deve ser pensado, quando a gente olha os guidelines, a maioria diz ainda não, mas na verdade, quantos fatores de risco ou de alto risco estão presentes, quais são os fatores, e, obviamente, se o paciente tem condição ou não de receber tratamento citotóxico. Porque também, se não tiver condição... Não só a condição, mas se o paciente quer ou não. Exato. Então, mesmo eu não achando que a gente deva recomendar para todo mundo, aquele paciente mais jovem, maiores fatores de risco, com a vontade de tentar, são coisas que a gente considera também. Absoluto. Então, eu tenho, por exemplo, 3 fatores nas últimas 6 semanas minhas, com Gleason, acho que 9 ou 10, PSA acima de 50, doença T3B, que eu discuti quimioterapia. E tem outros tantos, que eu diria que é a maioria, que a discussão fica, na minha opinião, como rádio-hormônio só. Então, a gente tem reservado quimioterapia para pacientes motivados, saúde razoável, e que tenham um prognóstico muito ruim, porque são muitos fatores e fatores que pesam negativamente pelo tipo do fator de risco. Então, acho que a gente só deve assim aprofundar essa discussão do que só falar é alto risco, faço ou não faço quimioterapia além da rádio e do hormônio. E lembrar que a quimioterapia, nesse cenário, tem alguns estudos que mostram isso, ela potencialmente pode ser mais tóxica do que na castração resistente. Tá? Então, tem uma publicação específica sobre isso. E o que a gente começou a aprender hoje em relação àqueles marcadores de doença indiferente ao andrógeno é algo que a gente espera, eventualmente, também incorporar na adjuvância, que a gente não incorpora hoje. Deixa eu ver a opinião do Zé. O Zé é um super especialista do AC Camargo. E, Zé, o que você pensa de quimioterapia no paciente não metastático, né, do paciente... Acho que eu concordo com o Gilberto, que, do ponto de vista de recomendação oficial, a gente não tem nenhuma recomendação, nenhum dado que nos embase na recomendação visual. Mas, por outro lado, acho que em pontos específicos, vale a consideração da discussão para o paciente, né? Especialmente naqueles... Né, se você olhar até o próprio estudo do RTOG, que avaliou o papel da quimioterapia adjuvante à radioterapia, os pacientes com Gleason 9, né, se você olhar aquele subgrupo, é que talvez quem seja realmente o subgrupo de maior benefício, né? Envolvimento linfonodal, provavelmente esse paciente, por definição, já é 4. Né? Então, provavelmente, esse paciente vai ter um benefício de um tratamento mais intensivo para esses pacientes. E, obviamente, que nessa questão toda tem a questão não só do paciente ter condições, como vocês bem ratificaram, de receber o tratamento, a maneira que quem vai pagar essa conta, né, que é outra coisa, no nosso país, uma coisa extremamente importante, né? Lembrar que no nosso país, né, 80% é tratado dentro do cenário público de saúde, né? Em São Paulo, muitas vezes, a gente está em ilhas de diferenciação, mas a maioria do país, e muitos dos nossos residentes vão trabalhar em cenários públicos de saúde, isso tem que ser levado em consideração, né, a partir desse momento. Mas eu acho que, realmente, a grande definição é de você achar esses nichos, né? Acho que a medicina molecular vem tentar justamente isso, de você conseguir personalizar, de fato, os nichos aonde, de fato, a intervenção vai causar benefício a esse paciente, né? Mas eu acho que pacientes desses de alto risco, eu acho que vale pelo menos a discussão com o paciente, né? O outro argumento, só para complementar a discussão que eu e outros colegas na NCCN usam para não
incorporar o docetaxel como uma recomendação para adjuvância é que, mesmo para aqueles pacientes que têm doença, que já teve recaída bioquímica, que não estão controlados, mas têm doença M0, a gente não conseguiu mostrar a sobrevida global melhor ainda. Então, para a maioria dos pacientes que têm menos fatores de risco ou têm doença menos agressiva, vai ser muito difícil a gente conseguir mostrar essa melhora em sobrevida global. Mas, obviamente, para aqueles pacientes que são mais jovens, que vão ter uma expectativa de vida de 30 anos, 40 anos, aí sim é um momento que a gente deveria considerar mais. Andrei, considerações? Primeira coisa, eu gravei. No ano que vem você vai ter que fazer uma retratação pública para mim no seu evento. Porque no seu congresso esse ano você me deu 3 cartões. Ele se deliciou quando eu defendi quimioterapia adjuvante. Então tá gravado. E eu vou cobrar essa retratação ano que vem. Não, os dados que você colocou, eu lembro que tem tabelas do alto risco e do muito alto risco. E o que o Rick falou sobre a classificação da ISUP também está na minha... O que o Andrei está falando, o Andrei fez parte da sessão fuzilamento. Quem foi para o congresso sabe o que é sessão fuzilamento. E o Andrei chegou muito, que nem o americano diz, muito coque. Ele chegou muito dono de si. E assim, a gente não tinha avermelhado ninguém. E aí um juiz olhou para o outro e eu botei fogo no juiz e falei assim, nós temos que avermelhar esse cara. Ele pode falar, né, que ele cura câncer, ele vai ter que ser avermelhado. E aí não teve jeito. Mas fala. Retratação. Bom, mas eu concordo do que tudo foi falado. E só colocando um pouco mais sobre a classificação do Gleason, né? A gente sabe a diferença hoje quando a gente faz a classificação da ISUP 1, 2, 3, 4, 5, e quando a gente realmente separa lá o 2, que é 3 mais 4, e o 3, que é 4 mais 3, as curvas são bastante diferentes, sendo que 3 mais 4 parece muito mais Gleason 6, 4 mais 3 parece muito mais Gleason 8, e o que a gente consegue ver é que Gleason 8, na verdade, está bem distante do Gleason 9 e 10, quando é 4 e 5. Então, essa já começa a ser uma coisa bastante diferente. Quando a gente inclui Gleason 8 não é tão ruim, quer dizer, é ruim, mas é muito mais parecido com 4 mais 3 do que, na verdade, Gleason 9 e 10. Essa é uma das coisas da patologia. Sobre teste molecular, a gente teve na ASCO bastante interessante o Decipher se mostrando agora antes da radioterapia, que o Decipher é um teste que a gente faz para avaliação de indicar radioterapia adjuvante ou não. O Decipher foi estudado antes do tratamento loco-regional. E o Decipher teve bastante relação com a recidiva de metástase desses pacientes. Então, talvez seja um tratamento, um exame que a gente pode ver, assim como subtipos intrínsecos tipo câncer de mama, para definir qual é o melhor tratamento. E complementando, eu comentei rapidamente, vai sair, tem um dado muito robusto sobre sobrevida livre de metástase. Isso são avaliados mais de 15 mil pacientes, mostrando relação de, na verdade, que sobrevida livre de metástase tem correlação direta com sobrevida global. Isso vai ser muito falado e muito discutido, até por conta dos dados de estudos em pacientes resistentes à castração M0. Então, será discutido esse endpoint primário de sobrevida livre de metástase, se isso é um endpoint válido e realmente tem correlação. Já foi mostrado na ESMO do ano passado a correlação de disease-free survival com overall survival, então é um endpoint válido no cenário de pacientes resistentes à castração metastático, mas no cenário de pacientes sem doença, sobrevida livre de metástase tem correlação direta com sobrevida global. Então, acho que talvez a gente tenha que mudar também o endpoint e aceitar que o endpoint de sobrevida livre de metástase, para doenças que às vezes são um pouco mais indolentes, a gente deve usar como endpoint. Está muito próximo disso e acho que isso realmente nos ajuda a avançar o campo. A gente tem uma pergunta aqui, por favor, apresente-se e faça a pergunta. Alô. Boa noite a todos, eu me chamo Cecília, sou residente do IPCC. E gostaria de perguntar aos senhores sobre, agora, na verdade, no cenário do paciente metastático. Se vocês acreditam, a gente ainda talvez não tenha os dados tão maduros, mas se acredita se haverá benefício em sobrevida global em paciente metastático ou oligometastático para o tratamento local da próstata. Excelente. José, você quer começar como foi o penúltimo da discussão? Aqui, ó. Essa questão do oligometastático foi a grande sensação, o Fernando estava lá também, em St. Gallen, na consenso de St. Gallen, o último aí, da discussão. Só para você ter uma ideia do início, na primeira pergunta era o que você achava das oligometástases desses pacientes, e acho que 37% ou 38% assinalaram, eu não acredito em oligometástase. De princípio, a primeira pergunta deles. Então, ainda é um tema bastante discutido. Existem alguns dados de maneira retrospectivas que mostram que,
parece que possa haver um benefício em você fazer o tratamento dessas oligometástases e tratar localmente esse paciente com impacto na sobrevida livre de progressão ou talvez na sobrevida global desses pacientes. De maneira prospectiva, existem estudos em andamento que devem nos ajudar a responder nesse tipo de questão. Mas, assim como a questão do alto volume ou baixo volume, a gente nem tem ainda, embora falando de oligometástase, a definição do que eu vou chamar de oligometástase. Eu vou chamar numericamente, é 1, 2, 3, ou é a extensão dela? Porque o paciente pode ter uma única metástase na bacia e ocupando todo o ilho dele. Isso é um. É cintilografia óssea, exatamente. É PMSA, é novas técnicas. E justamente isso. Diante das novos avanços que a gente teve do ponto de vista de métodos diagnósticos, né, desde a cintilografia com fluoreto, PET PMSA e outras coisas que vêm aí com colina, que vem adiante, nós estamos enxergando mais as metástases. Mas enxergar mais as metástases vai nos fazer mudar a conduta, e essa mudança da conduta vai trazer benefício ao paciente, ou nós vamos estar inserindo toxicidades de maneira precoce e de maneira desnecessária ainda para esses pacientes, né? São questões ainda muito abertas para poder estar fazendo esses pacientes. Na prática clínica, ainda por enquanto, eu acostumo, famoso, de olhar para ver a evolução desse paciente. Se é um paciente com pouco número de metástases, com pouco volume de doença, que você começou com um tratamento sistêmico com intuito paliativo na doença metastática, observar como é que vai a evolução desse paciente. Se o paciente vai controlando essa doença, segurando essa doença por um tempo, né, maior de 3, 6 meses segurando, talvez esse paciente valha a pena você insistir em alguma coisa no tratamento loco-regional e provavelmente você vai ter um benefício em termos de sobrevida livre de progressão. Se isso vai se de fato se traduzir em ganho de sobrevida, de fato a gente não tem evidência nenhuma. Mas na prática clínica eu, por enquanto, ainda tento fazer isso. Do ponto de vista de biologia, a grande dúvida é se realmente existe essa possibilidade de um tumor primário continuar semeando, continuar mandando micrometástase. Então, essa é a grande discussão, a gente não sabe se isso é real ou não, mas a gente tem pelo menos alguma evidência retrospectiva que talvez valha a pena. E não só em próstata, algumas outras doenças. O interessante aqui, é interessante que você mencionou a técnica que a gente usa. Um exemplo que eu usei ontem, que quem tem a minha idade pelo menos vai lembrar, quem é mais jovem não vai, Andrei, acho que ainda está fora dessa discussão. A gente, muito tempo em mama, tentou testar e encontrar micrometástase em medula óssea, como uma maneira de descobrir quem são os pacientes que têm maior probabilidade de recaída. E a gente viu muita paciente com câncer, com micrometástase em medula óssea, que nunca recaiu. Com tratamento, sem tratamento, obviamente menos recaídas com tratamento que sem, mas existem pacientes com doença micrometastática, pelo menos, que não chega a ter doença clinicamente significativa. Então, com próstata, uma doença que tem uma evolução de anos e não meses, a gente provavelmente vê algo parecido. Então, outra vez, vai ser difícil provar e é importante a gente ter desfechos secundários que realmente correlacionem, e eu concordo com o Andrei, eu acho que eventualmente a gente vai usar o tempo livre de metástases, ou porcentagem de pacientes que não teve metástase com a intervenção, para a gente poder ter um desfecho secundário que realmente nos ajude a ver o que muda a história natural da doença. Você sabe que esse ponto que você perguntou, eu participei do consenso e eu estou agora participando da feitura do paper. E causou um desconforto muito grande no consenso, porque o jeito que as perguntas foram colocadas nesse sentido, de algum modo induziram que o tratamento deveria ou poderia ser considerado como se fosse algo corriqueiro. E obviamente, assim, as votações não eram deve ou não deve, ou raramente deve, foram colocadas de um jeito que muitas pessoas votaram por fazer tratamento. E depois esmiuçar qual seria o melhor tratamento, que eu já vou falar em 2 segundinhos. Então, isso causou um pouco de desconforto, que depois do consenso internamente nesse board, muitos e-mails foram e voltaram dizendo que, na feitura do texto, tinha que deixar muito claro que, número 1, todos os estudos são retrospectivos. Obviamente, ninguém pensa em operar ou irradiar, porque, para mim, é a mesma coisa. Opera e irradia, não tem, se não tem, a priori, grandes diferenças na doença localizada, é improvável na doença metastática. Obviamente, quem foi irradiado ou operado eram pacientes muito saudáveis, com pouquíssima doença
e muito motivados, o que é um fator de bias nos estudos que tem relação com um bom parâmetro, com boa evolução. E aí fica fácil, né? Porque aí você não está testando o método e está testando só, na verdade, o paciente que vai bem e o paciente que não vai bem. E é por isso que agora tem um estudo, pelo menos um estudo, acho, mas agora já tem mais um. São 2 estudos que eu conheço, randomizados, avaliando a questão de tratamento local. A priori, eu não recomendo para virtualmente nenhum paciente. Por quê? Primeiro, porque é mórbido, né? Quer dizer, prostatectomia ou radioterapia não é uma coisa assim totalmente inócua. Número 2, improvável que, se você tiver que tratar o primário por uma questão local, que você perca o momento, né? Número 3, os pacientes virtualmente todos respondem de início, com ou sem químio. Então, não é uma doença que vai crescendo. Então, acho pouco provável que isso vai impactar a sobrevida. Acho pouco provável que o paciente bem seguido vai ter impacto no controle. Mas acho que tem várias questões importantes aqui. A primeira é que, no consenso, ninguém conseguiu definir o que era a doença oligometastática. Número 2, tratamento do primário com ou sem tratamento das metástases. Número 3, tratamento do primário com ou sem da metástase, com ou sem hormônio. Né? Por quê? Porque tem algumas pessoas, em casos selecionados, que têm uma lesão na próstata, uma meta-óssea, e fala, bom, eu irradio, opero, sei lá, irradio o osso e não dou hormônio. Não vou dar hormônio para esse paciente. Então, quando a gente fala de tratamento do primário, tem 2 outras perguntas que vêm junto. Trata focalmente a metástase ou não? E faz ou não faz tratamento sistêmico? E se faz tratamento sistêmico, faz com o quê? Faz com hormônio, químio ou só hormônio? Então, são muitas dúvidas. E por quanto tempo? Então, a minha impressão é, se fosse assim uma coisa totalmente tranquila, trata primário, trata metástase, ok. Não é. Eu posso dizer para vocês, para os mais jovens, tem um paciente, uma figura muito importante, veio me ver, foi tratada num outro hospital, tinha 3, 4, 5 lesões ósseas, 77 anos, fez uma rádio e ganhou uma colostomia. Você fala, bom, acontece, é raro acontecer, mas é duro acontecer para um cara que tem uma indicação questionável de fazer isso. Né? Então, assim, e a outra, né? Cirurgia. Cirurgia tem um risco que não é tão pequeno de incontinência, até porque, geralmente, quem tem doença metastática não tem um tumor pequeno, um tumor, geralmente, que invade feixe, invade vesícula. Então, é uma cirurgia mais estendida. Então, como recomendação, eu diria que a rotina é não. E se tiver algum caso assim muito incrível, colocar no tumor board de vocês, os hospitais de vocês, e discutir com risco-benefício com o teu radioterapeuta, com o teu cirurgião. Seria o meu take para esses casos. Fernando, são 9h20. Será que a gente apresenta um caso de cada um e continua usando os casos como uma maneira de continuar a discussão? Vocês que mandam. Você quer primeiro, Andrei? Eu não respondi a última pergunta porque era para os senhores, não para mim. Tá? Fiquei fora da pergunta. Só se a gente tem os casos certos. Acho que talvez é mais fácil na frente mesmo. Ficar de lado aqui. Valeu. Vou primeiro agradecer o Gilberto e o Fernando pelo convite. É um prazer estar aqui. A ideia é falar um caso clínico e a gente discutir em cima desse caso. São meus potenciais conflitos. Bom, então esse é um paciente de 58 anos. Sem antecedente pessoal, não sabe referir antecedentes familiares, era um paciente adotado. E hábito era um ex-tabagista e não tinha nenhuma alergia. Em agosto de 2007, por um PSA de 4, ele foi submetido a uma biópsia, um adenocarcinoma de Gleason 7, 4+3. Em setembro de 2007, ele já realizou uma prostatectomia. Tem poucas informações do caso dessa época. E o anátoma é um adenocarcinoma de próstata, Gleason 9, 4+5, era um PT3B, PN0. Margens livres, com PSA negativo após procedimento.
Se vocês quiserem interromper talvez algum momento prévio e, por exemplo, em discussão de indicação de radioterapia adjuvante, alguma coisa assim, a gente interrompe e vai falando, tá? Bom, esse paciente não realizou um tratamento complementar nessa época, também por até ausência de dados, e em março de 2011, com PSA de 1,8, ele foi reavaliado, não tinha doença à distância por métodos convencionais e acabou realizando uma radioterapia em loja e teve uma negativação do PSA. Só um ponto importante, voltando, obviamente, não sei se o quanto influenciaria isso no caso ou não. Existe uma grande controvérsia de radioterapia adjuvante, tem 3 estudos, né? Tem um que é positivo para a sobrevida, que é o SWOG, 8794. Tem um que é positivo só para a sobrevida livre de recorrência local, que é o EORTC 22911. E tem o alemão, que é positivo para a sobrevida livre de progressão global. Mas sobrevida global, de fato, só o SWOG é o que tem segmento mais longo. E a grande crítica desses estudos é que o braço controle era a gosto do freguês, então podia fazer o que quisesse para quem recidivasse. Podia irradiar, podia fazer hormônio, podia não fazer nada, etc. E, por causa disso, hoje tem 2 estudos randomizados muito grandes em andamento, um chamado Radicals, um chamado RAVES, avaliando radioadjuvante versus rádio de resgate, com parâmetros bem definidos para quem a doença eventualmente volta. Mas uma crítica à condução desse paciente, o Andrei provavelmente faria a mesma crítica, é que, para quem você não opta por radioadjuvante, e lembrar que só irradiamos quem está continente, quem está incontinente não deve ser irradiado, o PSA não deve passar de 1, porque aí você perde uma janela importante de cura, se é que ela existe. Então, isso é bem importante, a gente não deixar o PSA subir, como, por exemplo, nesse caso, o quanto que isso teria relevância ou não, acho pouco provável que teria, mas a título de condução de caso é uma coisa que vocês têm que sempre ficar muito atentos nesse sentido. Concordo plenamente, Fernando, e a gente sabe que os pacientes que... A gente tem o 0,2 de recidiva bioquímica, né? Mas os pacientes que fizeram prostatectomia, se a gente conseguir irradiar antes de meio, os pacientes têm benefício. E aí tem a discussão aqui, nos dados mais atuais, não nessa época, de uso de hormônio junto ou não, né? 6 meses de análogo ou 2 anos de antiandrógeno periférico. E a questão é que, quando a gente avalia os pacientes que realmente tiveram um PSA menor do que 0,7, quando a gente tenta avaliar, os trabalhos mudaram um pouquinho os critérios de inclusão, é importante a gente sempre avaliar. Uns pacientes, a mediana do PSA era mais alta, os pacientes não negativaram o PSA, e no outro trabalho os pacientes acabaram tendo negativação do PSA. Os pacientes que irradiaram com PSA menor que 0,7 foram os pacientes que, na verdade, não tiveram nenhum benefício da adição de algum tipo de manipulação hormonal. Então, a gente pode, eventualmente, poupar alguns pacientes da manipulação hormonal, que é tóxico. E a outra pergunta que fica hoje, ainda não é a prática, mas já que a gente comentou dos novos exames, e a gente tem à disposição lá no hospital PET-PSMA, como a gente vai colocar esse PET para ver se a gente vai fazer ou se esse paciente tem doença à distância. E a pergunta é, então eu vou esperar para ele ter pelo menos, se ele não tiver um doubling time tão curto, ele tem um PSA um pouco mais alto para ter uma maior sensibilidade. Acho que é uma discussão que vai pesar, e eu acho que, na verdade, não. Se a gente for tratar o paciente, a gente não deve esperar, como o Fernando falou. Se bem que PSMA com PSAs acima de meio, a sensibilidade já dá um pouquinho acima de 50%. É bastante interessante. Bom, em dezembro de 2013, lembrando então, que ele operou em setembro de 2007, em março de 2011, uma recidiva bioquímica, e 2 anos e meio, um pouco mais de 2 anos e meio depois, ele acabou evoluindo com doença sistêmica, um PSA de 21, e no estadiamento essas lesões ósseas aí que a gente consegue ver. E aqui começa a grande pergunta. Então, o paciente com um tratamento inicial local, que evoluiu para metástase somente óssea. Se a gente for colocar critério de metástase óssea aqui, dá para colocar que ele é um alto volume, né? E vamos fazer pergunta aqui. Andrei, discute o que é alto volume e baixo volume. Bom, alto volume e baixo volume, na verdade, é uma grande discussão mesmo, né? Existem alguns trabalhos tentando avaliar qual que é o risco da doença, né? Entre maior risco e menor risco. E o que foi usado no Charter, na verdade, é um desses critérios que considerou alto e baixo volume de doença, e basicamente ele usou doença visceral é doença de alto volume e doença de alto risco.
ou pacientes que tinham ao menos 4 lesões, sendo que uma dessas 4 lesões ósseas, sendo que alguma dessas 4 lesões ósseas fossem fora do esqueleto axial. Então, esses pacientes eram considerados pacientes de alto risco, e eles dividiram. O Charted, então, o desenho do Charted, inicialmente, ele não foi feito para incluir pacientes com baixo volume de doença. Esse é o ponto. Ele tinha um recrutamento de pouco mais de 600 pacientes, e não os quase 800 que ele foi feito, e ele não tinha a inclusão de pacientes com baixo volume de doença. A questão é que alguns pacientes com baixo volume de doença acabaram entrando. O trabalho teve, na verdade, 2 amendments, 2 ajustes. Um, porque eles reviram a sobrevida necessária e expectativa, eles precisaram aumentar o número de pacientes inclusos. E o segundo, na verdade, foi por conta da inclusão de pacientes de baixo risco. É importante citar que, quando eles fizeram esse segundo ajuste de número de pacientes, eles colocaram como fator de estratificação. Então, é uma pré-análise, não é uma análise retrospectiva ou pós-hoc, é estratificado para avaliar pacientes de baixo e alto risco, que, apesar de ser análise de subgrupo, ele é um pouquinho menos pior do que quando você simplesmente pega algum dado e vai fazer essa análise pós-hoc. Acho só um ponto mais, assim, como a gente falou de fator de risco na doença localmente avançada, existe também outras classificações que eu acho que são até muito mais completas do que essa do volume. Então, o Zé mencionou um ponto importante: você tem na cintilografia uma lesão grande, com dor, é considerado baixo volume. Então, assim, tem um estudo de um autor muito interessante chamado Graves, que, na verdade, ele plota não só se a lesão está ou não no esqueleto axial, se tem ou não doença visceral, mas, junto com isso, ele plota o performance, que tem uma certa relação com doença, sintomas. Ele plota também a idade do paciente, ele plota o Gleason, porque esses fatores também foram importantes em análises multivariadas. E tem um outro fator que é barato e que é extremamente potente, que é a fosfatase alcalina. As curvas de fosfatase alcalina, elas separam estilo enzalutamida no pré-quimioterapia do estudo Prevail na sobrevida livre de progressão radiológica, tá? Que tem aquele hazard ratio de 0,18, é mais ou menos isso, fosfatase alcalina. Então, fosfatase alcalina alterada, a curva é péssima. Normal, a curva é muito boa. Então, a minha sugestão para vocês é que, nesses processos decisórios, obviamente, imaginando um paciente que tenha condição de receber tratamento bimodal, né? Porque, se não tiver condição, não precisamos fazer grandes exercícios aqui. Mas, se ele tiver condição, usem o volume de doença, mas não só o volume, utilizem todas as ferramentas para uma decisão mais adequada. Porque, se o paciente tem uma metástase de 10 centímetros com dor na região do quadril, que é um volume imenso em termos de agressividade, ele é considerado como baixo volume pela classificação. Como eu tenho pacientes também que têm um nódulo positivo no pulmão, uma metástase no osso, e esse paciente, para mim, não é um paciente que vai morrer no dia seguinte de câncer de próstata. Então, precisa tomar só um pouquinho de cuidado para a gente não fazer uma interpretação talvez errada da biologia, porque, na verdade, a interpretação é só da biologia da doença, né? É o que a gente está interpretando aqui. Doenças ruins recebem mais tratamento, doenças mais indolentes, menos tratamento. Obrigado, Fernando. Exatamente ao ponto. E é lembrar também que a doença de novo e a doença que evoluiu do tratamento inicial também tem um prognóstico bastante diferente. Então, esse tipo de paciente, no próprio Charter, ele tem apenas 1/4 desses pacientes que evoluíram de tratamento local. 75% dos pacientes são com doença de novo, quer dizer, abriram um quadro com doença metastática. É importante lembrar. Os pacientes que abrem com quadro com doença metastática têm um prognóstico muito pior. E a gente já viu, quando a gente avaliou esses dados entre doença de novo e doença que vem de tratamento local, a sobrevida, tanto no Charter, é bastante diferente, com o benefício maior, claro, vindo dos pacientes que não como este, os pacientes que abrem o quadro metastático. Quando a gente está discutindo, acho que eu posso passar meio que foi feito para o paciente. A gente nem tinha dados naquela época, mas, mesmo assim, ele começou análogo de LH-RH, ele teve um nadir de PSA de 4. Falando rapidamente, o nadir do PSA é um número importante. Eu não sei se os colegas, quando fazem quimioterapia no modelo do Charted, por exemplo, eles têm...
só voltando um pouquinho, o Fernando comentou uma coisa muito interessante sobre toxicidade nos pacientes que são sensíveis à castração. Tá? Existem trabalhos não só em modelos experimentais, como em humanos, mostrando a importante relação dos níveis de testosterona e o clearance de docetaxel. Tá? Então, os pacientes não castrados, eles têm um clearance de docetaxel muito reduzido. Por isso, eles têm uma toxicidade extremamente aumentada do docetaxel comparado aos pacientes que são castrados. Isso a gente consegue ver, inclusive, na diferença de toxicidade do Getug versus o Charted em relação à toxicidade, mielotoxicidade e morte para esses pacientes, que só reduziram quando os pacientes começaram a tomar granuloquina no estudo Getug. E eles viram que a mediana do início de tratamento de quimioterapia no Getug foi de 15 dias versus 1,2 meses no Charted. Provavelmente os pacientes já estavam castrados nesse momento. Então, a primeira coisa, se o paciente não tem uma urgência de tratamento com quimioterapia, é esperar esse paciente ficar castrado. Essa é a primeira dica de tratamento habitual. A segunda é, se o paciente precisar tratar por qualquer que seja o motivo, que você achar que ele tem algum problema, ficar atento e talvez já usar fator estimulante de colônia, porque acho que é uma proteção que a gente tem para não complicar. E eu uso, na verdade, como a gente tem 4 meses para iniciar o tratamento, era o critério de inclusão, até 120 dias, eu uso um pouquinho isso a meu favor, porque eu gosto de que, mesmo sem a quimioterapia, eu entenda qual é o nadir do PSA do paciente só com o bloqueio. Porque o doutor Omar Hossein mostrou que, dependendo dos valores que o PSA atinge, o nadir de PSA atinge com bloqueio hormonal, esses pacientes mudam completamente o prognóstico dele. Então, os pacientes que ficam com PSA acima de 4 têm um prognóstico muito pior do que os pacientes que ficam entre 0,2 e 4, os pacientes que ficam com PSA menor que 0,2. Então, eu, particularmente, quando faço, e não tenho uma urgência para começar a quimioterapia, eu espero um pouquinho até a melhor resposta desse paciente, o tempo para ele já estar bloqueado, para começar a quimioterapia. Não sei se vocês acabam usando isso. Comentar, Henrique. Principalmente naqueles pacientes em que você tem um pouco mais temerário do quão ele vai aguentar essa quimioterapia, né? Acho que a primeira questão é justamente essa, saber se o paciente vai, de fato, ter condições de receber a quimioterapia nesse momento para o paciente, né? Mas, você começando com o análogo, assim, em termos de pressa, lembrar que, se você usar um análogo, depois de 15 dias, esse paciente já vai estar em nível de castração e, com 1 mês, ele está apto, completamente castrado, para poder estar fazendo. Então, não tem grandes... Mesmo aqueles que tenham grande ansiedade para começar logo o tratamento, dá para poder fazer de imediato, né? E até o tempo, do ponto de vista de quem tem fonte pagadora, você conseguir autorização para conseguir o tempo que você vai estar da castração, né? Bom, então esse paciente começou no início de janeiro de 2014 a castração dele. Em setembro de 2014, um PSA de 65, ele estava realmente castrado, uma testa menor que 20, é o que a gente espera como ideal de testo. E no estadiamento ele teve uma progressão óssea, linfonodal e na loja prostática. Bom, nesse momento, acho que a gente para discutir, vamos direto, o que você... É bonito, né? Tá todo mundo usando. Paramos, seguimos. Fernando, você que comanda conta do horário. Acho que podemos seguir, porque tem o caso do Zé ainda, não tem? Então tem mais um caso no Zé. Tá ótimo. Então vamos seguir. Bom, medicações vintage, até voltando um pouquinho só para os residentes, os antiandrógenos, tipo bicalutamida, flutamida, androcurda, até arrepio, DS, assim por diante, e as outras opções. Bom, o paciente acabou recebendo docetaxel, tá? Ele recebeu entre setembro de 2014 e maio de 2015 docetaxel vezes 12, acho que a gente não precisa entrar em grandes discussões da quimioterapia. Ele teve uma resposta de PSA, com PSA com nadir de 17, ele teve estabilidade radiológica. Ele ficou um pouquinho de folga aí de quimioterapia, mas rapidamente ele acabou progredindo com uma piora clínica, um aumento de PSA e progressão em todos os sítios. Bom, isso é o que sobrou para a gente, passando rapidamente. E ele, em julho de 2015, ele começou a abiraterona. Ele, infelizmente, recebeu por um período curto a abiraterona entre julho e setembro de 2015, onde teve uma piora clínica, um aumento de PSA e um estadiamento novamente com progressão em todos os sítios, loja prostática, linfonodal e óssea. A pergunta aqui fica para sequenciamento antiandrógeno, novos agentes hormonais seguidos um do outro, ou troca quimioterapia, acho que a gente pode talvez até discutir no caso do Zé depois. Ele recebeu cabazitaxel e carboplatina. Aqui sim eu queria dar uma paradinha, porque aqui vai no que o Gilberto falou. Esse paciente é um paciente que desde o início a gente tem que tomar cuidado e pensar que ele pode ser uma variante agressiva. Tá? Esse paciente, se a gente voltar, começa que ele tem um Gleason 9 desde o diagnóstico. Quando ele teve uma
uma recidiva, quando ele teve a presença de metástase, na verdade, a gente pode ver que ele ficou com mais ou menos 8 meses com o bloqueio hormonal. Apesar da definição da Ana Parício falar em 6 meses como um daqueles 7 critérios, claro que a gente há 5 meses e 29 dias, ou 6 meses e 20 dias, é um pouquinho assim, a gente tem que ficar atento. Quando a gente falou do reestadiamento, eu não quis colocar numericamente, mas como o Gilberto já comentou, quer dizer, recidiva loja prostática com lesão maior que 5 centímetros, ou bulk linfonodal maior do que 5 centímetros, a gente sempre tem que estar atento para que esses pacientes tenham alguma variante. O ideal seria a gente avaliar, e a gente pode avaliar até por imunistoquímica as alterações de RB1, de IPTEN ou de P53. Esse paciente não foi avaliado, mas toda vez que a gente tiver um daqueles 7 critérios que o Gilberto mostrou, que são os critérios do MD Anderson, eles até são um pouquinho mais complexos, porque se tem o CEA precisa ter DHL, o glissom é maior que 8, tem alguns detalhes pequenos, mas toda vez que a gente vê algum daqueles critérios, a gente tem que ficar realmente muito atento se esse paciente não tem uma variante mais agressiva, e às vezes a gente vai perder tempo de ficar dando algum novo agente hormonal, seja ele qual for, e esse paciente vai evoluir na nossa cara e vai passar bastante mal. E, na verdade, o melhor tratamento para ele foi Anteriormente, essa quimioterapia, você fez a abiraterona junto com o hormônio ou só a abiraterona? Abiraterona com? Com hormônio. Não, com prédio. Abiraterona mais prednisona. Tá? Bloqueio. Não, eu não coloquei, mas sim, o paciente ficou bloqueado, a gente não tira, né? Esses pacientes que tomam nos trabalhos todos, eles continuam bloqueados. A enzalutamida, por exemplo, ela tem um estudo de fase 2, mostrando que, eventualmente, os pacientes podem não estar bloqueados, mas isso ainda não é um estudo de fase 2 pequeno, mostrando que os pacientes têm menos efeitos colaterais e têm um resultado, comparados ao controle histórico, muito parecido, tá? Mas isso não é regra. Os pacientes, quando uma vez que eles começam o bloqueio, e naquela fase de bloqueio que você pode discutir no paciente não metastático, intermitência, no metastático com um pouco menos de segurança, mas também pode ser discutido intermitência, já discuti algumas vezes com o Fernando sobre isso, os pacientes permanecem bloqueados. Uma vez que eles entram em quimioterapia, em algum novo agente hormonal, eles devem permanecer bloqueados. Ele usou prednisona também, tá? Eu costumo usar 5 mg de prednisona, 10 não é o fim do mundo, tá? É uma dose praticamente fisiológica. A gente pode, depois, se for o caso, entrar nas discussões da toxicidade ou não dessas drogas. Eu só vou passar um pouquinho para o Rink poder apresentar o caso dele também. Bom, e foi a melhor resposta desse paciente, foi na 3ª linha de tratamento dele, quando ele fez a combinação com carboplatina. Clinicamente, ele melhorou muito, teve uma resposta pelo PSA e teve uma resposta parcial por exame radiológico. Quer dizer, ele reduziu doença em loja prostática, ele reduziu linfonodomegalia, e foi quando ele foi muito bem. Mas, em maio de 2016, ele teve uma piora clínica bastante importante, necessidade de internação, aumento de PSA, progressão radiológica e assim por diante. Na verdade, esse paciente foi biopsiado, eu vou contar o finalzinho do caso, esse paciente foi biopsiado, esse paciente ele tinha alteração e mutação de BRCA2, foi tentado olaparib para esse paciente, infelizmente sem sucesso, a gente não conseguiu a medicação, e ele acabou, então, ficando em suporte clínico, ele estava bastante frágil e a gente optou por não fazer nenhum outro tratamento, uma vez que a gente não conseguiu a medicação. Vamos passar, então, para o segundo, e depois a gente faz as considerações dos 2 casos, pode ser? Então, Zé. Então, obrigado mais uma vez à comissão organizadora pelo convite, aos nossos patrocinadores pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês, aqui minha declaração de conflito de interesse. Então, o que a gente tem é um paciente do sexo masculino, de 76 anos, empresário, casado, 3 filhos, que tinha como comorbidade aí a hipertensão, cardiopata isquêmico, com revascularização na época do diagnóstico, há 15 anos atrás, e ex-tabagista, que em 2001 ele foi submetido à prostatectomia, era um T2BN0, com um Gleason de 7, 3+4, um PS inicial de 8, mas que 7 anos depois apresentou recidiva bioquímica, e acabou iniciando hormonoterapia para esse efeito por conta da recidiva bioquímica. Depois de 2 anos em castração, associou-se à castração bioquímica a bicalutamida por progressão de doença PSA, e em 2003, 3 anos depois,
trocou-se a bicalutamida, tentou-se uma nova manipulação hormonal para esse paciente, utilizando aqui dietilestilbestrol, e aí é que foi suspenso a gozerelina. Só fazer uma parte aqui, aquela questão que na pergunta anterior que fizeram da questão da gente, o paciente se tornou castração refratário, então por que eu vou manter castração se ele já é castração refratário, né? Mas, na verdade, a gente tem, nunca tivemos um estudo prospectivo, randomizado, que tinha, de fato, provado de maneira prospectiva de que manter a castração depois do paciente castração refratário era benéfico, mas, na verdade, a gente tem estudos do final da década de 80, comecinho da década de 90, que avaliaram de maneira retrospectiva aqueles pacientes que estavam usando análogos e que foram suspensos, e o outro grupo que manteve, porque tinha feito orquiectomia cirúrgica e se manteve castração, e as curvas fazem uma verdadeira boca de jacaré. Assim se assumiu-se que manter a castração durante todo o resto do desenvolvimento do paciente de castração refratário com mitoxantrona, depois docetaxel, e aí assumiu-se isso como um grande dogma de que se mantém. E o racional biológico, obviamente, é daquela questão, como o Gilberto já falou, de uma doença policlonal, que sempre vão existir ainda clones que ainda são sensíveis a manipulações hormonais para estar fazendo. Então, a gente sempre, veio castração, vai seguir essa castração ao longo do tempo para esses pacientes, né? Aqui tentou uma segunda manipulação hormonal, o uso de dietilestilbestrol. O PSA acabou respondendo inicialmente para esse paciente, mas depois, em 2013, ele aparece com um nódulo pulmonar. Além do nódulo pulmonar, ele tinha uma cintilografia óssea positiva em bacia sacroiliaca, coluna cervical. Acabou-se biopsiando esse nódulo pulmonar, como ele era tabagista e tudo mais, poderia ser um segundo tumor primário para esse paciente, mas que mostrou se tratar, na verdade, de um adenocarcinoma metastático para esse paciente. Em 2013, então, nessa época, o tratamento ainda era considerado padrão no paciente castração refratário com doença visceral. Começar a quimioterapia para ele, começou docetaxel, mantendo o análogo, e aqui é associado, a partir de então, como se tornou castração refratária, o uso do ácido zoledrônico a este paciente. Ele caiu, o PSA foi para 1,6, resposta parcial, após C6, mas aqui um dado bastante interessante que a gente precisa tomar cuidado quando vai fazendo quimioterapia por aí, à torta e direito. O paciente começou a ter uma neuropatia grau 1. Né? Seguiu-se fazendo docetaxel para esse paciente, ele foi até o 9º ciclo fazendo docetaxel, o PSA caindo, ótimo, que maravilha, estamos funcionando, estamos tratando muito bem esse paciente, mas ele começou, depois do 9º ciclo, com neuropatia grau 3. Grau 3 está limitando a atividade diária desse paciente, ele não consegue mais abotoar, ele não consegue mais pegar uma chave, um molho de chave para poder estar fazendo nesse paciente. Então, precisamos ter muito cuidado com essa questão de ir até a toxicidade máxima tolerada para esse paciente. Zé, posso só fazer uma parte? Os dois estudos iniciais, não sei se está funcionando, eles, tanto o SWOG 9916 quanto o TAX 327, eles fizeram docetaxel por 36 e por 30 semanas. Só que, assim, apesar dos estudos serem desenhados assim, o que a gente percebeu ao longo dos anos é que muita gente, a gente está incluído nesse muita gente, e o Zé apontou isso de um modo muito preciso nesse caso, não fazia sem parar. Fazia um número de 4, 6 ciclos, empiricamente, parava, dava um descanso para o paciente programado. E, na ASCO do ano passado, teve um estudo alemão. O estudo é fácil de guardar, porque chama PRINCE, né? E é um estudo que teve 78 doentes em cada braço. E esse estudo, que, na verdade, teve como ponto negativo uma inclusão menor do que o esperado, foi 1/3 do que o esperado, ele randomizou pacientes entre 12 semanas de docetaxel, seja a cada 3 ou 2 semanas, versus tratamento até resposta máxima ou intolerância, seja o que for. E para o grupo que fez 12 semanas e que tinha resposta, eles paravam e retomavam só quando tinham os critérios definidos de progressão. E o parâmetro do estudo principal era a sobrevida em 1 ano, se não era inferior esse esquema intermitente versus o contínuo, e não foi inferior, como também não foi da sobrevida média. Então, isso é importante, apesar de ter esse problema da inclusão ter sido mais precária, porque eu acho que esse estudo acaba dando um alento e segurança, uma maior segurança, para uma prática que muita gente já vem fazendo há muito tempo, que é de tratar o paciente por um período determinado e depois programadamente parar e depois, eventualmente, retoma,
além, obviamente, das outras terapias que a gente tem disponível. Porque esse é um caso que o Zé apontou muito bem, quer dizer, um paciente que você foi olhando para o PSA e foi esquecendo do paciente. E docetaxel, ele, a priori, para alguns dos sintomas, ele pode ser mais tóxico do que o cabazitaxel. Então, assim, então a gente precisa ver isso com um pouco de cuidado. Eu acho que esse é um caso fantástico, porque ele exemplifica a questão do número de ciclos com a toxicidade. Vou fazer um comentário também, Fernando. O que você falou, a gente tem um dado também mostrando que os pacientes que tomaram mais de 10 ciclos tiveram uma sobrevida melhor, né, com o cabazitaxel, do que quem tomou menos ciclos. Mas a toxicidade eu concordo bastante. Tem um dado que eu acho bastante interessante, que eu sempre coloco nas minhas apresentações quando eu falo de quimioterapia, que é o seguinte: eles avaliaram quase 10 mil pacientes que fizeram uso do docetaxel. 60% tinham câncer de próstata, e os outros 40% eram pacientes com câncer de mama e pulmão. E eles fizeram uma análise multivariada do que podiam ser sintomas que impactavam negativamente a qualidade de vida. Então, a análise foi só de qualidade de vida. E quando você compara as tabelas, o que era estatisticamente significativo como impacto negativo em qualidade de vida, e compara a tabela de toxicidade do TAX 327, por exemplo, elas são totalmente superponíveis. Isto é, apesar de que no estudo mostrou que a qualidade de vida melhora, é porque os pacientes tinham alguns sintomas. Mas, provavelmente, pacientes que entraram assintomáticos, e isso a gente consegue ver na análise de qualidade de vida do Charter, de que ela piora durante o início e depois ela só recupera praticamente um ano depois, que os pacientes voltam até mesmo a qualidade de vida, mostra que quimioterapia realmente impacta negativamente, na maior parte das vezes, na qualidade de vida dos pacientes. Bom, esse paciente, então, iniciou o segmento, depois, né, ele chegar praticamente de cadeira de rodas, para poder, por conta da neurotoxicidade, ele falou, eu não faço mais essa quimioterapia, né, sabidamente ele tomou a decisão, né, ele se manteve isso por 3 meses, o PCA ainda baixo, assintomático, mas depois, em setembro, 5 meses depois, o PCA começa a subir, e aí ele volta a apresentar dor óssea, sendo necessário fazer radioterapia antiálgica, né, de C6 até 1, sacro ilíquido e ácido líquido direito, e na cintilografia de reestadiamento mostrava novos pontos, tanto em coluna como em costelas para esse paciente. O PSA de 6,37, nesse momento ele chega lá para a gente para poder, o próximo tratamento, ele tem, né, no acesso expandido da enzalutamida nas telas no Brasil, ele entra nesse estudo para poder estar fazendo. E depois de introduzido o tratamento, que ele adorou, porque dessa vez ele estava fazendo um tratamento para a doença, ele parou de ter a neurotoxicidade, já tinha recuperado, voltou à rotina normal desse paciente, o PSA caiu, foi para 0,54, para a experiência, uma excelente tolerância, teve uma sinusite tratada aí, chegou um PSA UNADIR de 0,51, né, de tratamento após 6 meses da enzalutamida, e assim ele foi indo, mas começou lentamente, depois de 12 meses, 15 meses, 18 meses, começou a subir o valor do PSA desse paciente, né. Em junho, aqui talvez um dado interessante de ratificar, né, de que a elevação do PSA muitas vezes cria uma grande neura. Para o paciente per si, que sentiu os efeitos colaterais de um tratamento, às vezes nem tanto, mas na família que está em volta, filhos, mulheres e esposas, que vem com a coisa logarítmica, de que quando está subindo, logo que está subindo, né, uma coisa importante no tratamento do câncer de próstata é que a gente jamais deve mudar o tratamento só baseado única e exclusivamente pelo valor do PSA desse paciente, né? Se clinicamente o paciente está bem clinicamente com aquela tolerância, do ponto de vista de exames de imagem, não há nenhum sinal de progressão clara e evidente da doença desse paciente, não há nenhum desespero em a coisa do PSA. Tanto que, na minha prática clínica, eu não fico dosando todo mês o PSA desse paciente, né? Habitualmente, faço a cada 12 semanas, mais ou menos, que eu acabo repetindo o PSA. Até para não criar, do ponto de vista, essa grande dilema. O paciente já vem com o exame aberto, balançando, onde subiu o meu PSA, né? E aquele terror todo a respeito disso, para poder estar fazendo, né? O PSA aí foi a 9,8 após 21 meses, então a gente conseguiu segurar ele de não ir a um outro tratamento.
mas a cintilografia aí até os critérios aí do Work PSA Group lá que fez aqueles critérios para definição. Lembrar que, né, segundo esses critérios seria o critério do 2+2, ter surgido 2 pontos na cintilografia e esses 2 pontos confirmados depois de 6 semanas mais 2 pontos. Mas lembrar que isso não é uma recomendação para que a gente seguir na prática clínica no dia a dia nosso de todo dia. Isso é uma recomendação do Work Group para também estabelecer como seriam os critérios dos estudos de fase 2 para saber qual droga de fato vale a pena eu ir ao passo adiante para a fase 3, para que todo mundo pudesse falar a mesma língua e ter o mesmo parâmetro. Isso não é para a gente traduzir para a prática clínica como uma regra e que a gente tenha que seguir ipsis literis o que está escrito ali no nosso dia a dia. Né? Não sei se tem algum comentário. Exatamente. Só lembrar, na verdade, que o critério do PCWG2 é até 12 semanas, critério 2+2. Isso é importante. É até as primeiras 12 semanas, porque você pode ter o flare da imagem. Depois de 12 semanas, 2 pontos já configura configura a progressão deles. Então, isso é bastante importante. Vale para os primeiros 12 semanas. O Zé ele mencionou bem, a gente não para a biraterona e enzalutamida só pelo PSA, tem que ter pelo menos imagem e ou sintoma envolvido. Mas a gente agora, e está saindo um monte de estudos novos para entender o PSA com essas novas drogas, porque não dá para falar que não serve para nada. Então, tem uma publicação agora no Anti-Cancer Research, para estar aqui hoje com esses experts, eu fui ter que estudar a literatura. E tem vários trabalhos mostrando, o número não é tão grande, que queda de PSA nos primeiras 4 ou 8 semanas com a biraterona e enzalutamida, em geral, é bom para a saúde. Tá? A gente não para o remédio se estiver aumentando, hein? Mas não sei se é tão bom para a saúde, entendeu? Então, assim, a gente não fica feliz se estiver aumentando. A gente fica preocupado e fica fazendo imagem e avaliação clínica rigorosa, porque quando acontece alguma dessas duas coisas, aí é um critério para parar. Mas para quem tem uma queda rápida, e esse estudo foi com enzalutamida, a sobrevida global livre de progressão, ela foi bem melhor do que quem não teve uma queda rápida. Então, assim, eu acho que a gente vai estar reaprendendo uma nova cinética de PSA com essas novas drogas. Eu só não quero passar a impressão para vocês de que ele é um fator potente para parar tratamento, porque ele não é, mas também não quero passar a impressão de que não serve para nada, porque ele deve ter algum sentido mesmo com essas novas drogas. O rádio 233 a gente tem um pouquinho menos de resposta. Exato. O rádio 223, aparentemente, o Gilberto mencionou bem, não tem, a priori, pelo menos eu não conheço estudos com nenhuma correlação razoável, mas essa é a única medicação. O resto, acho que tem alguma fumaça aí que tem sentido de rever a questão do PSA. Como o Maluf disse, a elevação não quer dizer que você vai interromper o tratamento, mas, por outro lado, também você deve ficar atento que, muito provavelmente, está te predizendo que, em breve, você terá que fazer esse tratamento. E, na escola da história da oncologia, de uma maneira geral, o que a gente vê é que essa tolerância em não parar o tratamento, em não trocar o tratamento, ela é inversamente proporcional ao número de opções de tratamentos que você tem na sequência. Então, a partir do momento que a gente começa a ter tumores, que você tem inúmeras linhas para oferecer, você é menos tolerante a qualquer alteração de já ir para o seu passo seguinte. Quando você não tem o que oferecer a seguinte, geralmente a gente é mais tolerante. Mas vamos esperar mais um pouquinho, para poder estar fazendo. Né? Aí, então, nesse paciente, foi, diante da falha após 22 meses da enzalutamida, foi suspensa a enzalutamida, e aí, diante da lembra da neurotoxicidade prévia, né, esse paciente, na hora que falou em quimioterapia para ele brilhou os olhos, ele falou, meu Deus do céu, o que vão fazer comigo agora? Né, eu vou voltar de novo a ficar com dificuldade para pegar minha escova de dente para estar fazendo. Aí a gente, embora ele tivesse sido, né, respondido ao docetaxel, a gente não parou, o docetaxel não foi parado por progressão da vigência do docetaxel, a gente optou por fazer o cabazitaxel, que em termos de neurotoxicidade, né, os dois estudos, tanto em primeira linha como em segunda linha, mostram que é infinitamente melhor o cabazitaxel em termos da neurotoxicidade para esses pacientes, eles toleram bem melhor do que o docetaxel em relação à toxicidade para esses pacientes. Né? O PSA dele com a introdução, né, de 20 miligramas, tem toda, né, a questão de 20 ou 25, né, que a gente viu aí dos estudos de não inferioridade.
acabou depois do segundo estágio, volta a cair o PSA, sumiu, ele teve que ser suspendido, a prednisona dele, ele teve uma reação aí de inquietude nas pernas, hipertensão e tudo mais, teve que suspender de vez fazer o cabazitaxel cowboy aí para esses pacientes. E depois veio se mantendo assim com PSA até aqui, com 8, 9 ciclos, novamente, a interrupção do tratamento desse paciente foi suspenso, o cabazitaxel, esse tal do benefício máximo, e iniciado o segmento para esse paciente. No entanto, um mês depois de terminado o tratamento, ele em segmento, todo contente que não estava fazendo nenhum tratamento, aí ele chega com uma dificuldade para a expressão verbal. Lembrar todo o histórico desse paciente cardiovascular, desse paciente, ele fez um AVCI aí, que acabou tendo nos últimos dias aí. Era isso, acho que. Vamos lá. Eu acho assim que só os pontos de resumo dos dois casos, a gente não tem uma sequência ideal ainda em câncer de próstata, né? A gente não sabe quem que é o caso para começar com castração resistente, né? Quem que é o caso para químio, quem que é o caso para hormônio, quer dizer, seja a abiraterona ou enzalutamida, quando que o rádio deve entrar, e quando o rádio deve entrar, deve ser concomitante com uma dessas medicações do sequencial. O que a gente tem assim de dicas o paciente que falhou AB não deve receber ENZA na sequência, pelo menos na maioria dos casos. Vice-versa, recebeu ENZA, AB na sequência talvez não seja interessante, a gente sempre entremeia a quimioterapia no meio. A cabazitaxel deve ser usada só depois falha de docetaxel, e esse estudo que o José mencionou, que a dose de 20, ela foi não inferior à dose de 25. Tá? A gente sabe que existem reações cruzadas entre todas essas medicações, porque apesar de no desenho o docetaxel agir de um jeito, o cabaz do outro, a abiraterona de um, a enzalutamida do outro, todas agem no receptor. Ou seja, a resposta de AB em quem falhou ENZA é mínima. Idem, quem recebeu AB e vai receber ENZA depois é mínima. A resposta de docetaxel em quem falhou AB ou ENZA é pelo menos metade. E assim vai indo. Então, a gente sabe que as respostas elas vão cada vez mais minguando, porque o mecanismo de ação, apesar dos desenhos serem totalmente diferentes, eles têm pontos coincidentes. E os novos estudos agora vão readaptar quais são as melhores sequências de tratamento, tá? Para a gente poder fazer algo um pouco mais lógico do que a gente tem feito. Hoje a gente não tem nenhum parâmetro que seja excepcionalmente bom. O RV7, que era uma febre, em Sangale foi decidido que ele não é um fator preditivo, é um fator muito mais prognóstico. Tem o tempo de resposta ao primeiro hormônio, que talvez seja o que tenha mais sentido. Quando ele é mais curto, talvez favoreça menos novas linhas hormonais, talvez favoreça a química. Quando ele é mais longo, ao contrário. Mas Gleason caiu por terra e outros caíram por terra. Então, na verdade, é muito mais uma decisão clínica do que uma decisão particularmente refinada, molecular aqui. E mesmo em quem tem sintoma, a gente fala, bom, a gente não usa ENZA e nem AB, porque os estudos foram para pouco sintomático a sintomático, mas eles foram por um motivo simples. Porque, na verdade, o braço controle ia ser placebo. Então, não seria ético se randomizar alguém com muito sintoma. Não foi por nenhum mecanismo biológico. Tá? Tanto que muita gente hoje recomenda, no consenso também, para quem tem sintomas relevantes, acho que foi metade químio, metade AB ou ENZA. Então, o motivo disso foi motivo só de desenho do estudo, nada mais do que isso. Então, a gente vai ter que fazer sempre um exercício grande do perfil do doente, das preferências do doente, custo, e, infelizmente, muito menos em relação à biologia da doença. Porque nem metástase, nem sítio de metástase, nem sintoma vão ser bons parâmetros para a gente falar, bom, esse é um super caso para químio, esse é um super caso para a bioenza. Então, esse é um caminho que a gente vai ter que trilhar agora, do ponto de vista molecular, como o Gilberto apresentou bem. Então, podemos encerrar, Gilberto? Devemos. Agradecer mais uma vez ao convite do Éder, a organização da New Health, que é do meu chefe, o Roberto Mendonça. Sempre tratem bem o pessoal da indústria, tá? Sempre recebam bem,
Porque como o Roberto é da indústria, ele virou meu chefe na beneficência hoje, tá? E vocês não sabem o dia de amanhã, tá? Eu, graças a Deus, tratava bem. Não estava ferrado hoje aqui. E agradecer, então, ao Andrei, ao José, e a participação, a vinda do meu amigo Gilberto. Então, obrigado mais uma vez. Espero que vocês tenham aproveitado e deixar para o Gilberto aí, então, fazer as últimas palavras. Obrigado a todos.